Na questão do silêncio, eu lembro muito bem do Mata e do Iggy, porque eles quando estão em palco, eles fazem pausas muito longas. Mas eu já os vi atuar muitas vezes, já sei que é o registro deles. Eu não me lembro de ver a primeira vez, mas eu estou a vê-los e estou a pensar, eu não conseguia estar assim em silêncio em palco. E eles lidam super bem. Faz parte do texto deles. E eu acho super engraçado, mas não era capaz. Há sempre aquele elemento de fingimento. Uhum. Certamente depois estás com o Iggy e com o Mata fora de palco e o registro de fala é diferente. Eles não estão Sim, a dizer claramente. não sei quê. Rita, pausa e tu. O que é que vem a seguir? Para o público passa uma imagem de poder. Aquele que consegue estar em silêncio está a dominar a cena. Do ponto de vista prático, aquilo que acontece muitas vezes com quem não consegue dominar o silêncio, e sobretudo se acrescentarmos a isso o nervosismo, é que vai acrescentando muitas palavras. E se fores alguém já mais ou menos versado em comédia, percebes? Ele está a estragar a porra do texto todo. Sim, sim, sim. Está a ter coisas que não é preciso. Porque se tu usares o silêncio, até há palavras que nem precisas de usar. Aqueles conectores, o mas, e basta uma pausa, eliminas muitas palavras. Eu acho que é um medo. E nem é relativo à idade, não é relativo à comédia. Acho que mais ou menos toda a gente tem esse medo. Nota-se, há um medo do vazio, estamos a ser bombardeados por tanta coisa. Se entras no elevador, está alguém e estão os dois em silêncio e vão toda a viagem desconfortável em silêncio. Se calhar outra variação disto, não é necessariamente a mesma coisa, mas é uma variação. Nós tentamos ocupar sempre o vazio, que pode ser o silêncio ou não, com outra coisa. Numa conversa entre amigos ou entre um casal, se não está a acontecer nada, quase instintivamente pegamos um telemóvel. Nós temos que ocupar aquele vazio com qualquer coisa, ainda que seja um vazio na prática a maioria das vezes, não é? Mas o sentimento de que não está a acontecer nada, eu tenho que ir buscar qualquer coisa para ocupar isto, não Sim. é? Eu também sou vítima disso. Não estou imune a este perigo. O comediante ou quem trabalha com a palavra deve estar muito alerta disto. Deve ser muito crítico destas relações. Eu acho que o medo do silêncio revela também um medo também da palavra. Usar muitas palavras, regra geral, é diluir uma coisa que podias dizer de forma mais curta. Aumenta a probabilidade de perderes o público. Estamos na teoria, indo para a prática, o público sofre do mesmo mal do comediante. Também Sim. perde-se muito facilmente. E é aqui é que as coisas se complicam. Como é que podemos... Porque pode dar-se o caso do comediante estar firme no silêncio e o público. Ai, 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 tenho que me agarrar alguma coisa. Tenho que procurar um estímulo. Onde é que está para aí um estímulo? Imagina, começa toda a gente a pegar no telefone no meio do espetáculo. E aí esquecem-se, esquecem-se. O quê? Tu no espetáculo? Ai, caraca, já passaram 15 minutos. Está quase um sketch, né? Isso aconteceu-me com a última peça da Eunice Munhoz. Ofereceram bilhetes para a peça e eu não sabia nada sobre a peça. Mas eu pensei, possivelmente é a última peça. Eu fui ver a peça. E a peça não tinha diálogo. Eu estava no teatro e estava, quando é que vai começar? Algures vai começar o diálogo. Eu já tinha passado meia hora e eu, pois, se calhar não vai haver mesmo diálogo. Mas eu estive ali presa, será que isto é mudo? E ninguém me disse. Não, se fosse, eu acho que tinha ouvido alguma coisa. E de facto não há diálogo nenhum. Mas a primeira meia hora eu estava, mas vai começar algures de diálogo. Mas pronto. Não ponderaste a hipótese. Estou a ficar surda. Estou a ficar surda. Está a ocorrer de algo. Não, mas eu fiquei, será que eu sou a única pessoa que vem para aqui sem saber? Possivelmente sim. Eu não sei se era sabido. Aquele fenómeno daquela história do rei vai nu. O rei vai nu, mas ninguém diz, até que alguém diz, e temos um medo de sermos os primeiros a dizer determinada coisa. Mas assim que se quebra essa barreira, depois é por arrasto. É aquela pergunta típica que às vezes faço no início, a meio ou no fim, nunca tem ordem certa. Como é que começou a tua vida no stand-up? Olha, Podes dar a versão verdadeira e aquela versão que, se fosses tu a escrever o guião da tua vida, seria dessa forma. Se quiseres, ok. dou-te essa Acho que liberdade. só tenho uma. Vou contar a real e depois daqui a uns anos muda a história. Se encontrar uma versão mais interessante. Começou porque eu mudei-me para o Porto há um ano e meio e comecei a ver muito stand-up underground. E eu tenho aquela coisa do eu quero saber como é que isto funciona. Nem foi o eu quero fazer, é o meu cérebro funciona à base de regras, eu preciso saber o que é que eles estão a fazer. E então eu fiz o curso da Bang, inscrevi-me, o algoritmo do Instagram a funcionar para mim, apareceu publicidade no Instagram, eu segui a publicidade, tipo, entrei em contato e disseram, olha, vai começar um curso amanhã, queres ir? Eu, olha, não vou pensar muito e vou. O que aconteceu? Eu não sabia que o trabalho final era fazer stand-up.
que faz imenso sentido, só que eu achei, não, eu quero saber como é que funciona, lógica, teoria, e tanto que eu não queria atuar, porque quando me disseram, olha, a atuação é neste dia, eu, fantástico, estou em Barcelona, não vou poder ir. E depois marcaram para a semana a seguir. Eu achava que me tinha safado. E quando fui fazer a primeira atuação, fui naquela de, faço uma vez, é só um trabalho final, é como a tese. Tipo, é uma vez, tu fazes, segues com a tua vida em frente. Tanto que a minha atuação foi engraçada quando há pouco estavas a dizer dos sentidos. Eu subi a palco e eu não ouvia nada. Eu estava num estado de nervos tão grande que eu não ouvia nada. E eu pensei, mas eu não vou sair de palco agora. Tipo, tenho amigos na plateia. E eu pensei, eu decorei o texto, pelo menos faço até ao fim, mas eu não ouvi reação nenhuma do público. Eu fiz uma pausa. Portanto, nos disseram, meçam as pausas com base na reação do público. Para mim não havia reação do público. Estava completamente surda. Houve só uma pausa em que houve aplauso e eu, ok. Depois saí e eu não volto mais a fazer isto. Eu prometi que fazia uma vez, mas depois pronto, fiquei com amiga de pessoal que continua a fazer, depois foi vindo arrastada e tem continuado. Mas não foi com aquele intuito de eu quero fazer, eu quero experimentar, eu quero saber como é que isto funciona, eu quero saber as regras. Mas já havia alguma relação com a comédia? Não, não, só enquanto espectadora. Só mesmo enquanto espectador. Nem sequer. E depois é engraçado porque o feedback que eu recebi logo no início e que tenho recebido pessoal que me vê, dizem que eu estou muito confortável em palco. E não, eu estou em pânico. Deixa-me ver quem é que passou por aqui que já disse. Acho que é a Joana Santos, Sim? que Lisboa? do Porto, que é Do médica. Porto? Não é Joana Ah, Santos? então estou a confundir com alguém. Eu acho que é, espero não estar a errar, mas é Joana sei que é, agora o apelido, que também lhe diz a mesma coisa. É pá, até dá nervos, estás tão confiante. Ela por dentro, não, por dentro tem pânico. Tento encontrar uma razão lógica para isso e eu não sei se é desde o início que eu estou a olhar para tudo. Eu estou a olhar se o pessoal está a mexer muito, como é que estão a agarrar no microfone, eu estou a olhar para tudo. E eu não sei se foi isso depois inconscientemente, ou se calhar nada disto faz sentido, mas é a minha justificação. Mas sim, não era de todo o intuito de. Tipo, eu não tinha ideias escritas em lado nenhum. Não surgiu de um background de coisas que eu tinha. Foi mesmo. Comecei a consumir muito stand-up quando mudei para o Porto. Quis experimentar. Tenho mantido. Eu tenho 20 atuações. Se calhar nessas 20 atuações, já uma trajetória modesta. No sentido em que partiste do desconhecido e já sabes mais alguma coisa. O que é para ti agora estar em palco? Para tentar reformular isto de forma mais concreta. Já consegues perceber quais são os temas que mais te interessam? Aquilo que andas a perseguir? Por enquanto, eu tenho tido poucas atuações. O que eu quero mesmo, e isto deve ser super clichê, é estar a divertir-me em palco. Eu não quero meio que tornar isto quase um negócio e que me tire o prazer, porque já tenho uma fonte de rendimento, deixa-me usar as outras para me divertir. No entanto, eu ainda não estou lá, porque, por exemplo, tive uma atuação na quinta-feira, mais uma vez, eu não ouço gargalhadas. Eu não sei que fenómeno é que é. Eu Acho que estou em estamos a chegar palco. à conclusão de que és surda. Se calhar as pessoas não se riem, porque eu depois saio de palco e tenho amigos e depois eu estou, o pessoal riu-se. Ou a última vez foi, falei muito rápido, não estavam a rir, o que é que aconteceu? E eu não tenho bem a percepção do público, só quando estamos muito poucos e estou muito próxima é que consigo perceber. Ou seja, o meu objetivo é chegar e estar bem, estar a divertir-me. Por agora ainda não está a acontecer, é muito raro. Em termos de temas que eu quero falar, eu tenho até agora tem sido muito coisas que me acontecem, que eu acho caricatas, porque começar a fazer stand-up meio que desbloqueou algo na minha cabeça, que é estas situações constrangedoras passam a ser divertidas. Estou numa situação e eu penso, pá, mas isto em stand-up era muito engraçado. Aquilo que há pouco disseste de antes do stand-up já tinhas assim um olhar que estava sempre a andar à volta a perceber os detalhes das coisas, como é que as coisas funcionam. Achas que agora não é que esteja melhor, mas procuras outras coisas? É que há um lado no comediante, por vezes, quando desperta esse olhar, não dá descanso. Estás sempre a ver as coisas a ficarem desfiguradas. Aquelas crianças começam a brincar nas coisas e não descansam enquanto não partirem um brinquedo. Sim. O comediante, por vezes, é isso. Está a olhar para o mundo. Se eu tirar aqui o nariz e metê-lo mais abaixo, tirar as orelhas, meter aqui duas batatas, como é que fica? Já chegaste a um ponto em que, epá, isto é um bocado desgastante também. Acho que estou muito alerta em tudo. Imagina, estou no metro e vou sem fones e vou ouvir as pessoas para saber o que é que está a acontecer. Ou estou a estudar o comportamento das pessoas. Ou vou andar na rua e estou a olhar para os cartazes. O que é que as pessoas metem nos cartazes.
estou sempre um bocadinho alerta. Isto aconteceu-me ontem, é super aleatório. Eu estava num site de bebés prematuros, a ver com outros hobbies, mas estava, e depois eles têm uma secção em que têm tipo figuras que foram bebés prematuros, Ok. pessoal. E eu pensei, isto é super engraçado. Isto é muito engraçado. É como aquela questão quando falam do aborto, já se fez muito essa piada. Pode ser esta pessoa, sim, mas pode ser o Hitler. E eu achei mesmo super engraçado terem lá as coisas. E eu acho que antes deste desbloqueio do stand-up isso não aconteceria. E eu pensei, vou apontar isto e quem sabe um dia pego nisto e falo sobre isto, porque eu achei muito engraçado. Claro que estas coisas não são engraçadas para toda a gente. É aí que o nosso cérebro funciona de forma diferente dos outros. Mas sim, estou muito mais alerta. Aquele momento em que, neste caso, como é o bebê prematuro, o tema tem de ir para uma incubadora, tem de estar lá mais uns tempos, mas quando achares que o tema está pronto, para levá-lo a palco, depois pode dar-se o caso. Para ti está super engraçado, mas depois para o público não quer saber disto. Eu sou muito insegura em relação a isso. Aconteceu-me no outro dia testar, eu queria testar uma coisa que tinha a ver com futebol e eu não sei nada sobre futebol. E estou extremamente tranquila com isto. Eu testei uma vez e não correu bem, e depois fui a Ponte Lima e estavam lá pessoas com quem eu tenho muita vontade e eu disse, olhem, eu vou fazer este texto, se for lixo, digam-me, eu não preciso mais disto, eu não vou atrás. Mas eu preciso que vocês sejam honestos e eu quero testar e com o vosso feedback. E acho que se eles me tivessem dito que era lixo, eu provavelmente metia para o lixo. Mas sim, isso é como tudo, nós acharmos que uma história que nos acontece é muito engraçada, depois estamos a contar e ninguém acha piada. Foi engraçado para nós, porque temos um background de contexto e depois para as outras pessoas não tem. Mas é o que é. É um lado transversal a todas as artes, a questão de identificação. Quase toda a arte está a tender para aí, mas há outras formas de entender a arte. A arte não tem necessariamente de ser identificação. A arte pode ser o início de uma metamorfose. Estás em contacto com uma realidade tão diferente da tua, ou seja, o contrário da identificação, é o início de qualquer coisa que tu não sabes ainda bem o que é. Seja escritores, o Salman Rushdie, várias pessoas, seja pintores, a arte talvez nos últimos 20 anos, 30, está toda a ir para a identificação. Eu acho que é um problema, o afunilamento dos temas. E começa a ser uma arte toda na primeira pessoa. Não condeno, é uma forma, mas há milhares de outras formas. No ponto da comédia, pode criar-se aqui uma situação, é o contrário do que deve ser comédia. Em vez de ser surpresa, é só a confirmação daquilo que a pessoa quer ouvir. Estás só a validar as tuas Yeah. ideias. E, para mim, esse é o maior perigo da comédia que nós chamamos hoje de identificação. Porque às tantas só estás a dizer aquilo que a pessoa quer ouvir. E aquilo que nós às vezes chamamos, isto é comédia ativista, são palestras, é discutível. Mas depois outra comédia que diz que diferente dessa está a fazer exatamente a mesma coisa. Mas noutro sentido. No outro sentido. Mas descascarmos o verniz, é exatamente o modelo é o mesmo. Seja na literatura, seja na poesia, seja na comédia. Um artista que não consegue sair fora de si parece-me sempre pobre. Percebo que é um ponto de partida. Mas a arte não é o hino do eu. Isto não anda só à volta de ti. Se não conseguires sair da órbita do teu umbigo, é sempre fraco. A respeito do artista e a respeito do comediante, foi uma forma que ele arranjou para se defender. Isto como são as minhas coisas, não pode haver assim crítica de maior. São coisas que eu estou a dizer que aconteceram sobre mim na minha vida, e se formos analisar piada a piada, às vezes dá-se o caso, o comediante está, não sei se acertadamente ou se está a inventar, são assuntos laterais, o que ele está a dizer, se analisarmos a piada, é uma piada que já foi dita várias vezes. Como está numa cama biográfica, é uma desculpa. Eu percebo de onde é que vem. Há aqui muita fragilidade e este afunilamento em volta do ego. Eu percebo que a arte anda toda à volta do eu. Mas quando eu vejo, para mim a comédia, para mim a pintura, para mim a literatura, só se for um testemunho. Se for um testemunho, quero saber o que a pessoa é. Isto é revelador de várias coisas. É revelador de... Primeiro estás a confundir a arte com o jornalismo. É logo a primeira. O jornalismo que atualmente nem se faz, o jornalismo na sua base pega em brutos que vêm de agências, por exemplo a agência Lusa está a bifurcar para vários lados. Há um podcast chamado Enterrados no Jardim, do editor da Língua Morta, que edita sobretudo livros de poesia, e de uma jornalista chamada Joana Emídio, que trabalha no Observador, e ela estava a falar da sua história em que quando ela começou no DN, foi chamada ela e os outros estavam a começar. É assim, meus meninos. Aquilo que vocês recebem de outras agências, seja da Reuters, seja de caraças,
Isto é só o início para vocês começarem a investigar. Eu que saiba que vocês estão a trabalhar copy-paste. Ah, ok. Isto era o padrão de há quê? De há uns 15 anos. E hoje todos os jornais pegam nos brutos que as agências andam a colecionar. No fim de contas, uma agência de informação, ou uma agência como a Luz ou como a Reuters, são produtores de conteúdo que depois são aproveitados pelos jornalistas. Mas esse devia ser o ponto de partida do jornalista. Deixa-me lá verificar estas imagens que alegadamente foram tiradas aqui e ali, e estes nomes que aparecem aqui e ali, para sairmos da esfera do abstrato, aquilo que sucedeu com o Hugo Soares. Sim, por causa da piada. Aconteceu aquilo, foi acusado de ser uma piada ofensiva e depois bloquearam-no. Ele acho que está mais ou menos tudo safo, mas a notícia que saiu em algum lado foi copiada em quase todos os jornais. Acho que tirando um... Portugueses, porque eu acho que saiu primeiro lá fora do que cá. Não houve nem sequer a curiosidade. E indo mais longe, o jornalista não foi capaz de ser jornalista. Deixa-me lá averiguar, junto do Hugo ou junto de outras figuras contrastantes, como quem acha que verdadeiramente aquilo deve ir para o galheiro, pega-se, confia-se numa coisa que está por aí. Este é o papel do jornalista. Ele é o porteiro da verdade. Ele é que anda a separar o trigo do joio. Se o jornalista, que é a figura do contrapoder, já não está a fazer nada, este contraste de percebermos como é que as coisas eram há 15 ou 20 anos, isto é impossível, isto não passa no jornal e de repente é a norma. E isto é só o início, depois já tem várias camadas, o que é verdade, o que é mentira. Nós percebemos que o mundo está cada vez mais veloz e a velocidade depois cria, é uma máquina de criar erros. A questão do Hugo foi extremamente assustadora. Quando ele começou a partilhar as histórias todas, eu assim, como é que isto é possível estar a tomar esta dimensão? A história dele e de outros, porque está a acontecer um pouco por todo o lado. Nossos exemplos, os exemplos dos Estados Unidos, talvez Do Brasil também. Do Brasil, da Inglaterra. Eu, por acaso, estou mais ou menos alerta daquilo que está a acontecer no Canadá, porque eu acho que é o topo do topo da cultura cancelamento. Fazem queimadas de livros quase todas as semanas. Ah, sim, absurdo. Se estivesses reunida com vários humoristas, vão fazer aqui um brainstorm de coisas estúpidas que podiam acontecer. Depois ias verificar, isto no Canadá já foi feito. Mas aquilo que talvez me encanite mais é a raiva que anda à volta. A raiva que uma piada de um humorista gera. Vais ver os comentários e há uma raiva, uma necessidade. Epá, este gajo tem que cair, de alguma forma. Seja simbolicamente ou realisticamente, ele tem de cair. Isso vê-se no Twitter. O comediante faz uma determinada piada e antes tinha que ser uma piada mais carregada. Hoje os critérios já se alargaram, pode ser uma piada qualquer. Vamos tirar uma tarde, vamos bater neste gajo ou nesta mulher. É como se fosse uma pinhata. Ok, encontramos uma pinhata, vamos batê-la com um pau, tal. Partem a pinhata e descobrem que não há doce nenhum. É revelador de qualquer coisa. É a relação com o humor, sim, mas é revelador também de outra coisa que ainda não percebemos bem o que é. Há tanta raiva aqui acumulada e nós temos de descobrir um bode expiatório e o humorista apareceu como figura exemplar para servir como bode expiatório. Sim, mas estas pessoas não estão em espetáculos de stand-up e vão falar com a pessoa no fim. Isto é o de estarem protegidos com anonimato. Está longe. Está longe de acontecer, tu cruzaste com esta pessoa. Às vezes sou a mesma pessoa, sim. Às vezes, se traçássemos um gráficozinho, um diagrama de Venn, percebíamos que algumas pessoas, aqueles ativistas que dizem eu é que tenho a definição do humor. Isto é que é humor, tudo o que não for isto não é humor. Eu é que sei o que é humor. É quase uma variação daquele antigo sketch. Eu é que sou o presidente da junta. E neste caso, eu é que sei o que é a definição do humor. Estão sempre a propalar. Não, isto não é humor. Eu é que sei o que é humor. Recordo-me, sei lá, há uns 5 anos... Já não sei precisar bem, mas a história é mais ou menos esta. Quando começaram a bater em Barda contra o Rui Sinal de Cordes. Isso não é humor negro. O humor negro é o Luís C.K., o não sei quê. Depois, de repente, aconteceu isto com o Luís C.K. Bom, tiraram o Luís C.K., depois meteram outro, depois um outro fez qualquer coisa, tiraram, e às tantas começam a reduzir a lista e às tantas já ninguém é humorista. Estava lá também o Ricardo Aruz Pereira, disse qualquer coisa. Podes não gostar do trabalho. Ele até pode. Depois há uma hierarquia de coisas que podes fazer mal. Vai de uma estupidez até um crime. Mas seja como for, por exemplo, no Ricardo Aruz Pereira, tu nunca podes chegar ao ponto, como eu já vi milhares de vezes, o Ricardo Aruz Pereira não é humorista. Tu tens de estar muito maluco para dizeres isto. Tu tens de estar muito maluco. Nem podes dizer isso. Quanto mais achar que tens razão. Há aqui o início de qualquer coisa nova. Muita gente antes não gostava do Ricardo Aruz Pereira ou de outro qualquer, mas nunca tinha a coragem de dizer isto. O Ricardo Aruz Pereira não é humorista. Isto aqui é uma mudança significativa. Podes achar aquela ou outra piada medonha. Não podes dizer que o Ricardo Aruz Pereira ou o Rui Sinel, ou sei lá, até o Luís C.K. não é humorista. De repente, não, o Luís C.K. não é humorista. Pronto, foste tu que decretaste. Tu é que sabes, és guardião da definição do humor e tudo o que for contra
as tuas referências? Devia ter preparado esta resposta, não é? Se quiseres, podes começar, a pegar nas tuas palavras de há pouco, aquilo que te levou para o stand-up foi aquilo que estava à tua volta. Foste influenciada de alguma forma por aquilo que estava à volta do stand-up underground no Porto. Certamente essas pessoas influenciaram de alguma forma. Aqui talvez até não seja descabido, há vários níveis de referências. Há aquelas pessoas que têm uma energia própria e te empurram para fazer qualquer coisa, e depois há aquelas referências no sentido em que eu percebo que esta pessoa existe no trabalho da Rita. Percebe-se de forma mais ou menos oculta ou mais ou menos à tona. Eu acho que há Sim. pelo menos estes dois níveis de referências. Antes de mudar para o Porto, há uma referência que é o Sou Menino para Ir do Salvador Martinha, por uma coisa muito específica, que foi, eu vi, acho que era a primeira e segunda temporada, estava em época de exames e não estava propriamente num estado muito feliz, e lembro-me de estar a ver e daquilo me tirar de uma espiral muito negra, e de repente estou no meu quarto a rir-me à gargalhada, e despoltou uma coisa que foi, eu comecei a rir-me à gargalhada sozinha. Eu normalmente a ver séries e filmes ria muito para dentro. É muito E difícil, aquilo, é muito difícil. e aquilo despoltou o eu rir-me à gargalhada, tanto que agora eu me rio a ver a ler livros, a ler tudo o que seja, não em público, mas rio-me à gargalhada. Então eu acho que aí foi, uau, olha o poder que o humor tem, olha o poder que o Salvador Martinha teve aqui, que eu estava num lugar muito negro e ele levantou-me. Foi uma espécie, aquelas máquinas que estão recheadas de brinquedos e depois há a garra. O menino para ir foi a Exatamente. garra, tu estavas lá dentro, puxou-te e tirou-te do mundo de uma espiral negativa. Exatamente, foi exatamente. Mas eu só percebi isto depois de 5 episódios e eu percebi, espera lá, agora estou melhor. Recordas-te do episódio ou a cena em especial que explotou Não, isso? Não? não me lembro. Sei que foi crescente, sei que comecei a ver e depois, olha, estou-me a rir à gargalhada. Olha, posso-me rir à gargalhada no meu quarto, ninguém vai dar por ela. E eu acho que o Salvador foi uma influência muito grande, até porque ele faz um tipo de. Ele e o Bruno e o Bruno Nogueira, Bruno, como se nós fôssemos amigos. Ganda O Bruno. Bruno Nogueira, Bruno, tipo, com a Susana Sá, fazem uma coisa muito engraçada que é pegarem coisas que todos nós estamos a passar, é muito comum a todos, mas eles depois transformam aquilo de outra forma. Isso é espetacular, são coisas que toda a gente passa, super normais, para comuns mortais, e eles pegam naquilo e fazem piadas. Eu acho isso extremamente poderoso. Vejo os dois como uma influência muito grande. Eu agora faço uma coisa que é quando eu estou a ver espetáculos ao vivo, eu quase que saio do meu corpo e depois vejo que está toda a gente a rir e eu penso, isto é maravilhoso. E eu lembro-me porque quando fui ver o Bruno, lá está o Bruno, ao Mel Arena, estava toda a gente à gargalhada e eu pensei, isto é absolutamente incrível. O Mel Arena cheio de pessoas, toda a gente a rir. E acho Yeah. super poderoso. Esse uníssono. Não sei se é a realidade, mas pelo menos durante esses segundos em que está toda a gente a se rir, parece que somos todos iguais. É, não interessa de onde Yeah, vens, não yeah. interessa o que tu estudaste, de que terra é que vens, Se estamos és homem, igual lá. mulher, gay, heterossexual, o que fores, trans, está tudo igual. Sim, Unimos-nos sim. durante aqueles segundos e depois vem a realidade, pronto, estraga tudo. Sim, sim, depois sais do teatro e que horror. Isso aconteceu, eu fui ver a peça do Casco Atingena e estava o pessoal ao meu lado, estavam a falar sobre os preços dos bilhetes, não sei o quê, estávamos em cima, estávamos em baixo, e depois eu estava, mas estou tão feliz de poder estar aqui sequer. Eu nisso sou gratidão, sem meter posts no Instagram, estar num sítio a ver comédia, eu estou, uau, que maravilhoso que isto é, e sinto isso muito no Porto. Eu tive que parar um bocadinho de ir às noites do underground no Porto, porque eu pensei, eles vão pensar todos que eu sou maluca. Às tantas é um leque muito restrito de pessoal que está a atuar, e eu chego a um ponto que eu já sei os beats de quase todos. É assustador, e eu pensei, eu tenho que dosear isto, mas realmente faz-me bem. E quando eu estou muito tempo sem ir ver stand-up, sem estar em noites de stand-up, começo a sentir, não, isto faz parte da minha rotina, tenho que voltar outra vez à carga. E nesse ponto eu acho que muita gente do underground do Porto afeta e me inspira a fazer stand-up. Eu acho que a qualquer momento eu posso deixar de fazer stand-up porque me dá bastante prazer ver só. Ou seja, eu não sinto necessidade de estar a escrever e estar a atuar, estar como observador já é bastante bom para mim. Entretanto, comecei a frase e já não sei para onde é que eu vou. Mas quando estou a ver as pessoas a atuar, sinto, ok, acho que é voltar. Vou voltar a fazer uma atuação. Isto aconteceu no outro dia. Eu vi um comediante que é o Henrique Fazeres, espero não estar a dizer mal o nome, o apelido dele, e eu ia sem referências nenhuma de quem ele era, o tipo de humor que ia fazer. Ele faz super fora da caixa. E eu estava a chorar a rir.
a chorar mesmo no bar, a rir. E eu pensei, quem é esta pessoa? E depois comecei a mandar para os meus amigos todos, vocês têm que ver esta pessoa. Pessoal de Lisboa, que a probabilidade de o verem é muito... Vocês virem este nome? Vocês têm que ir ver. Depois eu fico um bocado obcecada de... Vocês têm que viver esta experiência também. E ele naquela semana foi, ok, eu vou-me lançar para outro open mic na próxima semana, porque gostei muito disto. E eu acho que sim, estar rodeada destas pessoas, estar a viver estas experiências, inspira-me muito. Agora, pessoas de fora... Fones desligaram-se. Consigo ouvir. Em termos de referências de fora, sou bastante básica, gosto muito do Bill Burr, gosto muito do Daniel Sloss, estou muito feliz porque ele vem. Eu tinha bilhetes a primeira vez que ele veio a Portugal, um dos meus irmãos apanhou Covid e eu não pude ir. Estou muito feliz. Quem é que eu gosto mais? Mulher, Taylor Tomlinson, sou muito fã. Pronto, há vários nomes, eu devia ter escrito uma lista. Bo Burnham, quero muito que o Bo Burnham volte. Ainda no outro dia estive a ver o special dele, precisamos que ele volte. E pronto, vai muito por aí. Até podemos alargar, não precisa de ser referências, mas pessoas que te ajudaram, ou às vezes uma pequena dica, às vezes é o suficiente. Durante essas 20 atuações, certamente houve alguém que disse, olha, mais isto, não devias fazer tanto assim, um bocadinho mais para ali. E tudo isto, quanto a mim, é daquelas coisas que deve ser dito com paninhos quentes. Porque pode acontecer muita coisa. Por vezes é o comediante a tentar puxar-te para aquilo que o comediante é. É o tipo de humor que ele faz. Eu, enquanto definição de ideal, como te afastas do meu ideal, aproxima. Nem toda a gente está atalhada para dar críticas. É aquilo que acontece às vezes até nas escolas, universidades, sobretudo quando é Sim, a tens de ciência. seguir este currículo e fora disto já não funciona. Também, eu estava mais a pensar na questão quando é um professor investigador. É um ótimo investigador, mas depois professor, uma bela porcaria. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A mesma coisa acontece com um comediante. Por vezes é um ótimo comediante, mas depois para dar conselhos aos outros é outro registro. Depois acontece às vezes o contrário. Alguém que é muito bom a dar conselhos aos outros, um tom quase professoral, mas depois se calhar não é tão bom no palco. Aquele ditado, those who can do, those who can teach. Mas também há multifacetados, claro. Também há pessoas que sabem... Mas isso acontece em todas as áreas. Por exemplo, um escritor, alguém que escreve muito bem não tem necessariamente de falar muito bem. Às vezes acontece. São outros registros. Como há pessoas que às vezes ficam chocadas com certos escritores que num ramo emperram, não conseguem dizer quase nada, dizem 2 ou 3 palavras. A escrita é outra coisa. Sim. Eu prefiro que o escritor não se consiga expressar oralmente, mas do que escrever. Pois há aqueles fenómenos de um escritor oralmente é brilhante, mas depois a escrever é uma porcaria. Nesta coisa do escritor é mais a questão de tentar vender-se. Na questão do humorista era mais a questão de tentar passar ao outro algum ensinamento. Esquecendo esta parte toda. Já encontraste boas pessoas nesse aspecto? Eu acho que tenho tido muita sorte no Porto. Acho que sorte é a palavra certa. Várias pessoas com quem eu atuo me dão feedback não só do meu texto, mas verem-me atuar várias vezes e dizerem-me o que é que funciona e não funciona. Posso-te dar vários nomes. O Joca é uma dessas pessoas, o Bote também, o Rodas, ainda no outro dia deu-me uma dica, o Guilherme Lima, que é uma pessoa que começou comigo e trocamos muitas bolas de feedback. Mas, regra geral, eu acho que o pessoal é bastante aberto a dar feedback. Eu acho que a partir do momento que se quebra aquela barreira de somos só 2 pessoas a fazer uma coisa ao mesmo tempo, isso gera diálogo. Depois, na próxima vez, eu acho que o pessoal já está mais à vontade de fazer isto e se tentares assim. Acho que nunca levei a mal darem-me dicas. Também já me deram dicas que eu pensei, eu não vou fazer isso, não faz sentido para mim. Há um exemplo muito, muito prático. Alguém me disse alguma coisa que envolvia eu dizer palavrões. E eu não digo palavrões, nada contra, mas eu sinto-me extremamente desconfortável. Ou seja, eu sabia que se eu estivesse a fazer isso em palco, eu estava extremamente fora de mim. Eu percebo que a piada vai funcionar melhor para o público, mas eu vou estar desconfortável. Portanto, não o vou fazer. Compreensível, se não tem nada a ver contigo, não faz sentido. Sim, se calhar funcionava melhor para o público. No entanto, é desconfortável para mim e não adotei. Mas é assim, eu adoro discutir o texto. Há um exemplo muito recente que eu digo qualquer coisa no meu texto em que eu digo faculdade, eu refiro à faculdade. E houve uma pessoa que veio ter comigo e me disse: eu acho que tu devias usar a palavra escola em vez de faculdade, porque nem toda a gente foi para a faculdade.
nem toda a gente tem essa experiência e se vai rever nessa palavra. Quando se usa a escola, funciona na mesma no texto, porque a experiência não é restrita à faculdade, e vais abrir o espectro de pessoal que vai entender e não se quebra aí uma barreira. E eu não tinha pensado naquilo, não me tinha sequer passado pela cabeça. E depois pensei, realmente faz sentido. E a partir daí eu sempre escola. Acho maravilhoso que as pessoas discutam coisas. Depois há pessoal, tem-me acontecido uma coisa que é, eu raramente digo às pessoas que estou a fazer stand-up. Olá, sou a Rita, faço stand-up. Não digo. Mas tenho amigos que referem e tem-me acontecido muito, o pessoal desconhecido que me conhece e depois percebe e diz-me, olha, estás a ver isto? Podias usar no teu stand-up. E eu, não. Isto aconteceu-me no São João, há 2 dias. Eu conheci pessoal e depois, olha, isto está a acontecer, ouviste aquilo que eu disse, podes usar no teu stand-up. Eu não vou, não vou usar. Parem de dizer isso. Desculpa, eu não te vou pagar, eu não quero escritores fantasma, eu não quero. Sim, absolutamente aleatório. Estava a discutir alguém sobre um fogo de artifício e eles, podias usar isto comparado com não sei o quê. Eu, não vou, estamos só a ver um fogo de artifício. Não vou usar isto em lado nenhum. Isso aí, isso aí eu nego um bocadinho essas sugestões. Podem vir coisas boas, podem vir bons temas, mas quando o pessoal tenta forçar, usa isto no teu texto, provavelmente não vou usar. Pode acontecer outra coisa. Não sei se foi o Hermano José que já falou sobre isso uma vez, quando havia humoristas e aspirantes a humoristas, enviavam-lhe mensagens, seja via Facebook, seja via qualquer coisa, e ele nem sequer abria porque podia acontecer. O humorista mandava aquilo com a intenção, avalia isto, está bom ou não? Imaginando que estava, e imaginando, por exemplo, que o Herman tinha aquela ideia... Sim, tinha aquela ideia. Lá sozinho. O Herman podia já estar em vias de concretizar uma ideia muito semelhante. E o que é que ia acontecer? Aproveitaste a minha ideia e agora usaste-a. Pode ser perigoso. Não é necessariamente, como é que eu ia dizer, uma piada feita, mas tu até podias ter na cabeça um beat sobre fogo de artifício. Acontece mesmo a fazer um... Eu estava na passagem de ano, começo a ver coisas a arrebentar, cães a fugir... E recordo-me sempre de uma passagem de ano em Albufeira. Só para mim é que tem graça. Está já na contagem crescente e de repente há um pai com um filho ao colo e ele... caralho! Desculpa, não gosto das palavrões, mas... Não, eu estou a ver com os palavrões dos outros desde que não saiam da minha boca. Esqueci-me que o puto não gosta de fogo de artifício. Isto é hilariante. Na contagem decrescente, não tinha lembrado. E ele a tentar fugir, romper. Não dá. Já não dá. E assim, isto é hilariante. Suspeito que fui a única pessoa que estava a assistir aquilo. Porque o resto estava milhares de estímulos à volta. Um pai à beira de festejar o ano novo e de repente, caraças, tenho aqui um filho e o meu filho gosta de fogo de artifício. E agora? Vou tentar fugir. Isto para mim é lindo. Não serviria talvez para palco. Estás sempre alerta para situações. Depois podem servir. Certamente já viste coisas que achas engraçado, mas se calhar não está de acordo com aquilo que eu levo a palco ou com a minha persona. Sim, sim, vou dizer que sim. Há assuntos que eu não quero explorar, mas adoro ver outros humoristas a falar. Não é o meu registro agora, mas não sei como será daqui a 6 meses. Yeah. Mas sim, faço o apelo, por favor, parem de dizer para explorar coisas. É muito engraçado. Depois são coisas totalmente aleatórias. É a tal questão de as coisas são engraçadas para ti e tu achas que vai ser super engraçado para o público. Estão-me a contar a mim, já não acho engraçado. E depois há uma variação dessa primeira ideia que disseste, que é alguém que está na internet, Facebook, Instagram, Twitter, seja o que for, vê um meme, olha lá isto. Não é assim que funciona, eu não vejo isso. Não sei se era bom. Fazíamos lá tudo ao mesmo, ia bater tudo no mesmo. O lado triste dessas interações é que percebemos que há mesmo muita gente que nem sequer percebe, se calhar não tem que perceber, mas não percebe a gênese do stand-up. Não é levar coisas dos outros. Sim, e eu não sei até que ponto eu devo desconstruir a ideia que as pessoas têm. Afinal, não estão a par sequer deste detalhe. Sim, a questão do é tudo ensaiado é surreal para as pessoas. Eu lembro-me de levar a minha mãe a ver stand-up e eu estava a treinar enquanto estava com ela e ela diz-me, mas porquê que estás a treinar? Isto é tudo sobre ti. São tudo experiências minhas, é a minha vida, mas é tudo escrito e treinado. E eu achei muito engraçado porque tu queres transparecer a naturalidade e olha, estas ideias vieram-me agora enquanto eu estava em palco. Ou seja, até estou a fazer um bom trabalho, porque de facto, é sobre mim, mas eu fiquei com essa e achei engraçado. Só que eu tenho bastante medo de desconstruir a ideia das pessoas, é quase mostrar como é que funciona o truque de magia e estragar-lhes a magia.
atuei na quinta-feira e o pessoal veio ter comigo, mas aquilo é tudo verdade. Não! É o segundo tipo de pessoa. Há aquela pessoa que, como há pouco estavas a dizer, mas isto é quê? É tudo de improviso, não é? É tudo de improviso, claro, claro. Sim. Tive aqui 10, 15 minutos ou o que for de improviso. É verdade, não é verdade? A do improviso, pronto, talvez seja mais... Não sei se um ator acho que não deve passar por isso. Estava a pensar se há mais alguma arte de palco que possa passar. Será um bailarino, por acaso? Não sei se perguntei isso ao Dagu. Às tantas, um bailarino também. Isto é só dançar, isto é só saltar de um lado para o outro. Interessante, eles também podem passar por isso, sim. Fazendo sozinho, quando não é com par, talvez possam ter essa questão, sim. O improviso não acontece, por exemplo, quando é um suporte escrito. Não acontece com um escritor ou com um poeta, mas pode acontecer a segunda. Isto aconteceu mesmo. Os escritores levam muito com isso. No último livro, que foi traduzido cá do Salman Rushdie, Ensaios, há um capítulo em que ele fala sobre isso. Um episódio, salvo erro, com uma jornalista, em que ela está a perguntar qualquer coisa de um livro, e ela pergunta: esta personagem és tu? Não, não, não. Fez-te conta que não ouviu? Não, mas isto, esta mulher aqui é aquela não sei quê que estás a difamar esta senhora, criou um mundo à sua maneira. E mesmo que o escritor diga, não, isto não tem nada a ver, Salman Rushdie depois também focou aí. Para essas pessoas, a arte não pode ser outra coisa senão aquilo que elas veem. E tu podes dizer, não, realidades alternativas. E aliás, muitas vezes acontece esta frase, este texto, este conto, este romance, este guião, é isto e milhares de outras coisas. Não é só uma coisa. E esta ideia faz curto-circuito em muita gente. O quê? Nós vemos diariamente no Twitter. O quê? Esta piada não é só isto? O quê? Isto pode ter duplo, triplo sentido. Se tiver triplo sentido, isto vai contra a minha ideologia, com o meu ativismo. O meu ativismo diz que isto é só isto e tu agora estás a dizer que é três coisas. É engraçado se nos distanciarmos, mas é triste. Percebemos que o início do início, que é não dás abertura para as possibilidades, nem isso está a ser entendido. E depois cabe o artista, ou continua ou não continua, ou entra neste circo. O lado vantajoso, quando não houver uma censura absoluta e dizer não, a partir de agora acabou-se. Vantajoso porque cria vários personagens. E nas redes sociais estão cheios de personagens novos. Este tipo de eu é que sei o que é humor, ativistas do óbvio, violação é má, racismo é mau, e toda a gente a concordar, realmente sim, o racismo é mau. Isto é o grau zero. Este tipo de coisas que parece mínima, dá para pintar o retrato do século XXI. Seria impensável alguém que tem o estatuto e às vezes o pretenso estatuto, porque até pessoas alegadamente intelectuais depois vão nesta carruagem, porque perceberam que isto dá para lucrar de alguma forma. Há 20 anos, há 30 anos, era impensável uma pessoa com este calibre que dissesse algo deste género. Era atrocidade. Mas o que é isso do racismo? É mau? Epá, isto não é nada. Isso é um eco. Isso não é nada. Isso não é nada. É nestas coisas que verificamos que estamos a viver um tempo completamente diferente. Mais uma vez, citando ou fazendo referência àquele podcast do Enterrados no Jardim. Saberias no jornal ou acaso, à exceção do Correio da Manhã, é outra escola, mas saberias o Expresso ou o Público, percebes que o jornalista tipicamente está de mãos atadas quando está a falar com um político. O político pode estar a falar em redundâncias, redundância atrás de redundância, e o jornalista não chega ali... Para não se comprometer. E o jornalista não consegue fazer frente, não consegue pegar no novelo e tipo gato, dar-lhe ali umas patadas e começar a... Ou seja, ele enquanto figura do contrapoder falhou. Do ponto de vista humorístico é engraçado. Um engraçado do tipo de George Carlin tardio, de o mundo está a arder. É este tipo de engraçado que pouca gente vê graça nisso. Se estiveres de tal forma distanciado e já estejas ciente desta ideia, o mundo, pronto, não há nada a fazer. E é este tipo de humor que é quase inacessível para a maioria das pessoas, porque ninguém consegue, ao ser confrontado com a ideia de que não há solução, rir-se. Por isso é que muita gente diz que o George Carlin no final perdeu a graça. Não. É um tipo de humor ultra cínico. É engraçado no sentido em que, já dei este exemplo aqui recentemente 2 ou 3 vezes, um político que está a dizer, a partir de agora vamos falar com clareza sobre este assunto. Primeiro parágrafo. Mas, antes disso, é preciso abordar com clareza este e este assunto. Mas não se enganem. O que falta aqui é transparência e clareza sobre este assunto. E quando dás conta, passaram 2 páginas em que ele enunciou que ia falar com clareza sobre um determinado assunto e não chegou a falar sobre nada. Do ponto de vista humorístico, ultra engraçado. Se fores para a realidade, é uma tristeza tremenda. O jornalista não consegue combater isto. Eu não nos vejo a mover
Para melhor, no outro dia, um vídeo no Instagram, eu não me lembro do nome da comediante, mas era uma comediante britânica. Ela estava a fazer uma piada sobre o pai da Kim Kardashian e depois, não sei o quê, O.J. Simpson, e depois ela diz: ele morreu de karma, e depois faz aquela correção para cancro, e eu ri-me imenso. E eu fui ver os comentários e era ainda pessoal. Não se cosa com o cancro, não sei o quê. Pensei Cancro que é não se grave. goza com o karma. E eu digo, pessoal, não, esta discussão já tivemos, já passou, já ultrapassámos. E eu faço muitas vezes isso das notícias. Faz-me imensa confusão as pessoas acharem a opinião deles é válida e toda a gente precisa de ver. Tipo, toda a gente precisa de saber que eu acho isto. Porque para mim é surreal as pessoas estarem a comentar estes posts, seja tipo figuras públicas, com este tipo de comentários. E eu achei que já tínhamos ultrapassado este. Não. Esta conversa já tinha passado. A parte angustiante é que eu acho que são lutas perdidas. Eu acho que é uma luta perdida. Não vale a pena ter, Não, ter a conversa. não vale a pena, até porque eu acho que vai num crescendo. Mais uma vez, dá-me gozo por um lado e fico triste por outro. Vais a uma foto da National Geographic ou BBC ou um videozinho dos animais em que um come o outro. Vais ver os comentários. Porquê é que vocês filmam isto? Eu não quero ver um leão a matar uma zebra. Então não vejas, sai. Caminhámos durante milhares de anos, evoluímos para chegarmos aqui a alguém, conforto do lar, a dar de caras com um postzinho da National Geographic. É um leão a tentar, neste caso uma leoa, porque são os leões que caçam, a tentar matar uma zebra. Está a matar o animal, está a matar o animal. Esse ainda não tinha visto, mas... Epá, então não vejam, não estejam a ver notícias, por favor. Epá, não há de faltar muito para ativistas desse tipo irem para o meio da selva e tentar convencer os leões ou outros carnívoros a comer vegetais. Mas eu voto, vão. Juntem-se e vão todos. Eu gostaria muito que alguém filmasse, que é para termos conteúdo. Sim, fazem streaming, fazem um live stream e estamos nós, sim, agora podem matar. É perverso, mas neste tipo de casos faltam umas palavras porque chegámos a um ponto em que parece que a palavra deixou de funcionar. Os terraplanistas, foi alguém que quis provar que a Terra realmente era plana e depois fez ali uma espécie de foguetão e lançou e aquilo explodiu e pronto. É a vitória da estupidez, é a estupidez aliada ao conforto e à capacidade de, caso queiras, caso haja dinheiro, tu podes levar a tua ideia, por mais estapafúrdia que antes não havia dinheiro, não havia... As mercadorias levavam muito tempo a passar de um lado para o outro. Tu podias ser muito estúpido. Quero criar um foguetão caseiro, preciso destas peças e agora? Levam milhares de anos, vem de caravela. Facilmente tens um palco muito grande. Sim, essa questão do palco é outra coisa. Sim. Há muitos fenómenos desses, de pessoas que, por um motivo ou por outro, ganham uma plateia imensa. Por um lado é a pessoa que ganha palco, mas por outro, o outro lado, não sei se ainda é mais angustiante. O público que está à espera que aquela pessoa caia. Cria uma certa angústia. Parece que está toda a gente a olhar, deixa lá ver como é que ele vai cair. Parece totalmente diferente, mas eu acho que há aqui uma linha que une as alturas da Revolução Francesa e a época áurea da guilhotina, em que a guilhotina era o espetáculo, era o maior espetáculo de todos. Reuniam-se todos. E há um episódio, não sei quem é que... Eu acho que foi uma figura célebre que foi guilhotinada. Eu já não sei qual foi o escritor que descreveu esta cena, mas caiu a guilhotina, a cabeça rolou e de repente foi lá uma mulher aos saltinhos ensopar o lenço com o sangue daquela pessoa. Isto parece macabro, mas era um gesto comum. O que é que podemos dizer que se manteve? Tornou-se uma metáfora até certo ponto, porque o linchamento digital está sempre à espera de passar para o real. É só uma questão de tempo. Eu acho que não passa mais vezes para o real, porque o homem contemporâneo, além de gostar muito de indignação, é muito caguinchas. É a nossa sorte. Eu acho que é a nossa sorte. Esta sede de sangue está desde o início. Podes escorrer a história, apontes por onde apontares, independentemente do continente, independentemente do império, a sede de sangue. Podes ter uma narrativa depois. O sangue é para dar a Deus. Não és tu que és maluco? Não, o sangue é para Deus. Deus precisa de sangue porque é para se revitalizar. Deus, como diz o outro filósofo do bigode, Deus morreu, mas a sede de sangue ficou. Ainda que de vez em quando apareça um exemplo ou outro, mas de forma sistemática desapareceu. A guilhotina talvez se tenha transformado numa metáfora e agora estamos sempre à espera, inventamos guilhotinas, cortamos cabeças. Esta
sede primitiva de ver a cabeça rolar e de ver sangue está cá desde o início. E é isso é que me angustia quando vejo, sobretudo os humoristas, porque acho que é uma figura fácil de bater, até porque está muito exposto se estiver sempre a lançar coisas. Vamos tentar que a cabeça deste tipo caia. Ganho ainda mais fervor quanto mais diminuído o humorista ficar. E o gajo está a sentir os golpes. Parece que não há outra forma de procurar prazer que não este ritual de ver a cabeça do outro cair. É o lado triste do mundo. Esgotámos todas as possibilidades de sermos felizes, a não ser a sede de sangue, e temos que ver uma cabeça cair. Se olharmos desde o início até aos dias de hoje, percebemos, na essência o homem mantém-se igual. Criámos mais narrativas, parecemos aparentemente mais sofisticados, mas no fim de contas só queremos ver o outro a cair. E tens muito por onde escolher, tens muito mais por muitas cabeças. Agora tentamos dar aqui um salto para tirar isto, igual ficou um bocado pesado, cabeças... Eu sei que é um espetáculo, eu sei que é um espetáculo se houver viajantes no tempo que possam ter ido agora recentemente ver essa época áurea da guilhotina. Por um acaso, olha, deixa lá ouvir esta conversa. E olha, ainda bem lembrado, eu vou lá outra vez. Tinha saudades. Tinha saudades. O que é que tens visto ultimamente, seja de stand-up, seja de comédia? Agora não me digas, como há muitos comediantes, assim séries e isso não vês nada de comédia. Vi recentemente a peça do Casco de Viena, esteve no Porto. O que é que eu vi recentemente? Vi uma rapariga, mas eu sou péssima com nomes. Eu vou tentar descrevê-la. É americana. Usa sempre um boné para trás quando está a atuar. Ela explodiu muito na pandemia e ela estava a falar de uma coisa muito engraçada, que ela faz muito stand-up lésbico, e ela diz que ela fala nisso no special, que ela atuava uma certa altura em que lhe diziam que não pode fazer piadas sobre bissexualidade e o que seja, porque pode haver crianças na plateia. E depois havia um horário em que ela podia falar e estava tudo ok. E ela explora um bocadinho isso. Tipo, o que é que as pessoas acham que eu ia falar? Tipo, traumatizar as crianças? E foi o último special que eu vi na Netflix. Tive também a ver um do Matt, não sei dizer o apelido dele, que anunciou agora uma World Tour, que não chegou a Portugal, ficou ali em Espanha. E ele lançou agora um chamado Red Flags, em que é basicamente crowdwork. O pessoal está a dizer red flags e ele está a comentar, e pronto, tem sido isso. Queria ver o pôr do sol, ainda não o vi. Também ainda não vi. Ouvi alguém falar disso numa entrevista e eu pensei, também não vi. Vi um bocadinho o primeiro episódio e pensei, isto é genial, tenho que ver, mas depois fui deixando de cair, mas é o que quero ver a seguir e tem sido muito isto. Comecei a ver, também só vi o primeiro episódio, mas foi por um motivo mais prosaico. Foi porque a RTP Play naquele dia, o leitor ia abaixo e eu disse, estou farto disto. Segundo, eu me recordo da conversa que tiveste quando foste... Sim, eu estava a tentar ir buscar o nome, eu não sei a nomenclatura. Se eu errar a nomenclatura, qual é a nomenclatura mais generalista para aquilo que fazes? É bordados? É verdade. Sim, gostei. Sabes que eu ia meter, já ia pedir para te cortarem a cabeça, se tu errasses. Foi. Criar aqui um movimento. Está fresco na minha memória, porque naquela parte em que se referem às agulhas como paus. E eu assim... Eu adorei, porque ele está a falar. Eu gostei imenso de que o Bruno tenha dito paus, porque em qualquer uma, seja crochê, seja bordado, seja tricô, seja ponto cruz, é sempre agulhas. É sempre o mesmo termo. Queres falar sobre bordados? É um assunto que eu evitava bastante e agora o pessoal começou a puxar, porque eu gosto muito e não queria estar a impingir no pessoal. 95% das pessoas, quando eu dizia que fazia bordados, faziam a questão, é aquilo que os avós fazem. E eu no início ficava ofendida e depois comecei só a dizer sim e não alimentava a conversa. Eles ficam com uma ideia e eu tenho a realidade, que é completamente diferente. E eu tive uma exposição agora no Porto, no Pinguim. Um amigo meu levou a amiga e disse-lhe que ia uma exposição de bordados. E ela veio ter comigo e disse, eu achava que iam ser naprons e coisas assim. Eu não estava a conseguir visualizar como é que os bordados iam estar numa exposição. E eu adoro, eu nem sequer puxo para o meu lado. Olha, vi isto que eu faço. Eu digo que é bordados, se as pessoas me perguntarem, eu alimento um bocadinho a ideia, mas não eu vou deixá-los ter a visão que eles têm. E mantenho assim. Portanto, não sei o que é saber sobre o bordados. Não sei se foi entrevista que deste em inglês
Fiber Talk. E ela não sabia depois de soletrar sequer palavras em inglês. E há uma parte em que tu dizes, não sei se foi referido, já não me recordo, na conversa na Alegria de Viver, mas eu achei muita graça em que te perguntaram como é que começou e tu disseste que vais-me corrigir se eu estiver aqui a equivocar-me, mas começaste com a ajuda da tua mãe, mas como ela estava sempre a dizer esta agulha é assim, é assado, não sei o quê, passei para o YouTube. No fim de contas, resumidamente, trocaste a tua mãe pelo YouTube. Sim. Eu pedi para ela me ensinar a fazer crochê e eu agarro a agulha e a linha da forma que me sinto confortável, fisicamente confortável. E sempre que eu estou a fazer isto ao pé da minha mãe, ela diz: estás a agarrar mal. E eu tenho todo um leque de coisas que eu já fiz a agarrar mal da agulha, mas funciona e é confortável para mim. E sim, pois tudo o que eu aprendi foi no YouTube. Claro que demora muito mais tempo, porque é uma coisa ali física e estás a tentar replicar, mas sim, depois veio tudo do YouTube. E eu evito fazer ao pé da minha mãe porque eu sei que ela me vai dizer: estás a agarrar mal na agulha. Mas não interessa, porque eu estou a conseguir fazer. A agulha é uma espécie de microfone, não é? Sim. Cada stand-up comedian agarra o microfone da sua maneira. Se bem que aqui podíamos desmistificar, eu acho que tem muito que ver com os humoristas que estão na moda. A minha referência agarra no microfone assim, porque eu já topei quase todos. Se o meu humorista agarra desta forma, o meu humorista predileto, eu vou agarrar desta forma também porque dá estilo. Vou esticar esta teoria até ao absurdo. Se houver um humorista muito bom, este agora é o melhor humorista da atualidade, e agarrar de forma estúpida o microfone, estúpida, quase à rapper, vai aparecer certamente a pessoa a fazer stand-up a agarrar o microfone mais acima. Houve uma época em que a maioria agarrava no microfone a meio, e agora estamos a assistir, a mão vai descendo e daqui a bocado está no cabo XLR. Eu pego o microfone como se estivesse a cantar, porque na primeira atuação falaram-me sobre teorias de microfone, nem sequer registrei nada, unilateral, bilateral, não sei, disseram-me segura assim para que se ouça. E eu, lá está, o meu cérebro é questão de ser de matemática e lógica e tem que funcionar, ou seja, deram-me esta regra e assim funciona, porque o meu objetivo é que o som chegue, portanto eu a partir daí eu agarro sempre o microfone da mesma forma. Claro que eu reparo quando os humoristas estão a segurar da forma que tu estás a dizer, mas para mim ficou no facto de é assim que o som vai chegar lá, portanto eu vai ser para sempre assim. Não sei que eu esteja muito nervosa e sem querer dele um toquezinho, mas para mim foi, olha, assim funciona e eu, então assim será até me dizerem que deixa de funcionar. A agulha é de certa forma um microfone. Há algum ponto de ligação, não digas ponto cruz, entre os bordados e a comédia? E eu, como leigo nos bordados, os processos criativos ou a forma como chegas a determinado objeto, é claro que são coisas diferentes, mas ajudar-me-ás depois a tentar fechar esta ideia. Quando idealizas uma coisa para os bordados e quando idealizas uma coisa para o stand-up, os processos criativos estão de alguma forma ligados ou pertencem a mundos diferentes? Não sei, no caso dos bordados, eu pensei muito nisto porque houve uma altura, comecei a fazer e depois criei uma página no Instagram. Há uma comunidade para tudo e existe uma comunidade muito grande de bordados. E eu inseri-me nessa comunidade e comecei a fazer as coisas muito standard. Toda a gente fazia, depois começaram-me a pedir para fazer coisas e eu fazia. E depois que eu li uma fase onde eu só estava a fazer para os outros. E houve uma altura que eu disse, fiz um anúncio para os meus 100 seguidores no Instagram. Pessoal, vou deixar. E foi em janeiro para aí, no ano do Covid. E depois mandam-nos todos para casa e eu de repente tenho todo o tempo livre para fazer bordados. E eu pensei, se eu voltar ao toda a gente faz, eu vou-me aborrecer. Então eu comecei a explorar outra parte, que é esta aqui dos retratos, e é maioritariamente o que eu faço. E agora o meu processo é muito... Nos bordados eu tento, é a única parte da minha vida onde eu posso exercer a minha obsessão pela perfeição. Eu quero chegar à perfeição. E eu lembro-me de quando eu estava a fazer o curso da Bang, o Paulo dizer: vocês aqui não podem ser perfeccionistas. E eu juro que foi a parte do curso em que eu pensei, então não vai dar para mim. Então, não vai dar. Perfeição ou nada? Sim, obviamente que eu sei que isto é ridículo e nós nunca vamos chegar lá. É inatingível. Mas ainda assim, na matemática nós chegamos lá. É um problema e tu tens a solução, tu chegas à solução. E era isso que eu queria. E eu nos bordados meio que chego lá e eu agora estou a atingir, e eu falei disto na Alegria de Viver, um ponto que vai ser crítico para mim, que é, eu já consigo fazer as coisas que eu quero
deixa de ser um desafio para mim. Na arte, para utilizar uma linguagem matemática, inicialmente até podes mais ou menos estar convencida que é possível chegar à perfeição. Mas há um ponto em que ganhas lucidez e percebes a perfeição é uma assíntota. Tu faças o que fizeres, e para utilizar a linguagem literária, para quem não percebe, é uma bidique. Faças o que fizeres, nunca consegues alcançar a baleia. Queres perseguir, vês a baleia é enorme. Mas faças o que fizeres, podes lançar os arpões, na perspectiva da baleia, são palitos, tu estás a lançar palitos para a baleia. Sim. Como é que tu convives com isso? Com o facto da perfeição que está tão perto de ti, caminhas, mas nunca chegas lá. Como é que tu convives com isso? Como é que convives com o facto de estares quase na perfeição, mas nunca não chega? Eu acho que o stand-up me está a ajudar a lidar com isso, que é tantas condicionantes envolvidas no stand-up para funcionar que tu não controlas. Tu tens um bom texto, tens uma boa performance, o público não é bom ou não é o melhor, não funciona. E tu tens que tentar outra vez e se calhar vai funcionar. E eu aí percebo que nunca vais atingir a perfeição, porque ter as condicionantes todas perfeitas, ter um bom host, ter uma boa line-up, e eu acho que aí são contrastes, que é, nos bordados eu continuo na minha obsessão, se calhar para atingir a minha perfeição, e isto aconteceu na minha exposição, que o pessoal estava... Houve uma altura em que os meus bordados estão, eu de um para o outro, eu decido que eu vou melhorar uma coisa, principalmente nos retratos, eu vou saber bordar orelhas, não sabia, eu vou saber bordar cabelo, e eu consigo dizer de um para o outro o que é que eu me estou a focar, e eu não estou a fazer isso no stand-up, estou um bocadinho a tentar largar isso, não estar à procura da perfeição, porque eu acho que há condicionantes que eu não vou controlar, nunca vou controlar. Mesmo no texto, eu acho que se calhar está perfeito para mim, é para não funcionar assim em palco e ninguém percebe a piada. Ou seja, eu não sei se o processo criativo será o mesmo. É muito curioso que pode ser aplicado na matemática e na física, um problema tão vasto, inicialmente, nem sei como é que vou abordar isto. Vamos por passos. Começando com coisas muito pequeninas. Estás 20 páginas a tentar deduzir a fórmula perfeita, burilada, e chegaste lá. Mas, num primeiro olhar, tu não conseguias chegar lá. Os passinhos que parecem quase nada, vais construindo, tens de ter muita segurança em cada passo que dás. É um passo mínimo. Mas chegas lá. Pode ser aplicável ao stand-up. Se a perfeição é a formulação ótima de uma ideia, não sei. Mas só conseguiste chegar lá ao fim por esses passinhos mínimos que parecem nada, se forem considerados isoladamente. Não é um bom exemplo, mas a pirâmide do Egito. A primeira pedra, isto ainda não é uma pirâmide. A segunda pedra, isto continua a não ser uma pirâmide. Chega a um ponto, a ideia que eu tenho, ou a ideia do faraó, a ideia dos vários faraós, já não me recordo quem é que teve a ideia para aquelas pirâmides. A ideia vai-se aproximando daquilo que tens na cabeça e certamente, não sei, por acaso não sei se há alguma coisa registada dessa altura acerca das pirâmides. O arquiteto das pirâmides, perceber, a arquitetura também é arte, mas também pode não ser, tem um aspecto mais utilitário. Mas pode falar ali para o artista. Pode não ser. A arte pode ser inútil. Inútil no sentido. Maior parte. Inútil no sentido. E aqui também encontramos um ponto de conflito, as percepções daquilo que deve ser a arte. A percepção mais antiga, de que a arte deve ser inútil, ou pelo menos há essa possibilidade, uma mais recente, como vivemos numa sociedade de eficácia, isto tem que ser útil. Temos de transformar a arte num martelo. Isto se não der para pregar, fazer uma coisa imediatamente, no capítulo da arte, vais ficar sempre aquém. O stand-up está a ajudar-me a libertar um bocadinho essa pressão que eu aplico nos bordados. Sim, porque eu acho que é inatingível, até não só para mim como dos outros comediantes. Eu já vi comediantes a fazerem o mesmo texto em sítios diferentes e eu soube, mas como é que isto não funcionou agora se eu já vi funcionar 5 vezes? Lá está, eu acho que é inatingível. A questão de partir as coisas aos pedacinhos. É claro que podes. Não sei se o comediante tinha muita coisa a ganhar se pegasse no problema, a falta de melhor expressão, do seu texto ou da sua atuação e desmantelá-lo cientificamente. Como é que ele se chama? O Prémio Nobel da Física de 2002, Giorgio Parisi, será? Ele estudou sistemas complexos. Não és cientista de dados? Sim. Não é muito longe disso. A parte poética e até a vida dele. Eu li o livro dele o ano passado
E é engraçado como coisas que não têm nada a ver cruzam-se. A linguagem mais poética, o facto de ele ter observado durante muito tempo estorninhos, e depois passar isto para a linguagem matemática, e entre uma coisa e outra só o aspecto prático. Como é que eu meto câmaras fotográficas e depois lidar com o facto de naquela altura ainda não haver câmaras para aquilo que eu queria fazer, este tipo de coisa, esse afinamento. Onde eu queria chegar é, se olhares a comédia como uma nuvem de estorninhos, o sem número de formas que a nuvem pode tomar, até certo ponto podes medir, mas não sei se é proveitoso. Podes ficar fascinada por aquilo não tem uma forma fixa. Podes chegar como o Giorgio, perceber, isto afinal, eles ficam mais assim ou mais assado. Isto tem uma razão de ser. É uma forma deles se afastarem dos falcões ou não sei quê, e eles afunilam mais aqui. Isto tem uma razão, estas formas abstratas têm uma razão de ser. Podes ficar apaixonada pela sincronia daquilo. Como é que eles não dão a cabeçada uns nos outros? E o lado biográfico dele é muito engraçado porque ele esteve em vias de ganhar um prémio Nobel quando tinha 20 e tal anos. Estava a estudar uma coisa, mas depois não seguiu. Foi por outro caminho. Quem estava na equipa dele prosseguiu o caminho e ganhou o Nobel nessa altura. E ele fugiu no Nobel aos 20 e tal anos e depois foi ganhá-lo 40 ou 50 anos depois. Sabendo disso, porque depois foi confrontado com o amigo, o Nobel fugiu-te. Aquela ideia a que o outro chegou, ele tinha chegado primeiro se continuasse. Não é para toda a gente. É claro que também podemos distanciar-nos. O prémio Nobel não tem grande relevância. É o amor à ciência. É claro que isto depois entramos aqui a várias nuances. Mas só a ideia de, ou podia ter ganho aquilo certamente, até do ponto de vista vá mais prático, ter-me-ia aberto mais portas para fazer coisas, conhecido mais pessoas, e passou-me ao lado. Como é que alguém consegue viver com esta ideia durante 40 anos? E prosseguir? É mesmo aquela ideia de estás numa startup e depois sais da startup e é vendida por milhões, comprada pelo Jeff Bezos e tu saíste ali a meio. Também eu acho que é um dos males da ciência atual, é que já não percebes muito bem onde é que começa a empresa e o laboratório vá quase independente. É uma imagem romântica de um cientista numa esplanada, deixa-me lá pensar aqui numa fórmula. Eu não sei se esta história é mitificada, mas o de Broglie escreveu uma tese de doutoramento numa tarde numa esplanada. Isto deve ser mais ou menos como o Fernando Pessoa, que teve uma inspiração e depois vai saber, ele escreveu durante meses umas coisas. Muito por culpa daquilo que há pouco disse. Eu acho que a fronteira entre a economia e as ciências bateu-se. Já Sim. Não há possibilidade de aparecer um Einstein ou uma figura parecida. O que eu estou a fazer, não sei se vai ser útil. Não sei. Eu quero tentar compreender o universo. Ou uma coisa mais pequenita. Mas não sei se isto vai ser útil. E esta ideia, atualmente, mesmo para certos cientistas, e é aqui que percebemos a vitória da economia e a vitória do dinheiro. Já não se conseguem abstrair disso. Porque não consegues avançar para investigação sem financiamento. E quem está a financiar quer provas de que vai ter retorno no futuro. Nós ainda estamos a colher, basicamente, os frutos de um conjunto de mentes durante 10, 20 anos. Estamos a colher aquelas mentes todas, juntaram-se. O Einstein e a malta da mecânica quântica juntaram-se ali todos e aquilo borbulhava ideias, saltavam ideias que ninguém sabia muito bem para que é que aquilo ia servir. Ainda vamos colher frutos com o computador quântico daqui a mais não sei quanto tempo, mas ideias que possam revolucionar o mundo, a não ser a teoria das cordas e as várias variações da gravitação quântica que mas ninguém sabe muito bem, anda tudo a tentar, quero perceber o universo só numa fórmula, mas depois chega ao fim aquilo estilhaça-se. Este tipo de cientistas está extinto, ou está em extinção. São cientistas muito imediatistas que pode servir uma determinada coisa, mas não são estas ideias capazes de mudar tudo. E no capítulo da arte também. Esta é a beleza das coisas, é que uma coisa inútil, estupidamente inútil, pode vir a ser, envolvidas umas gerações, a coisa mais útil de todas. Se nós não dermos tempo para que a coisa frutifique, então vamos ficar sempre... Em vez de termos grandes árvores, vamos ter bonsais. Se bem que a metáfora não é muito bonita, porque o bonsai também dá muito trabalho do caraças. Não que trate nenhum, mas já ouvi várias pessoas que o fazem, dá muito trabalho, eles estão sempre a morrer. Também não percebo porquê. Se calhar alguém muito entendido em botânica há de ter um surto. As plantas no meio selvagem aguentam com tudo. É chuvas, é tempestades, vão para uma varanda.
metes mais meio litro de água. Morri, pronto. Não estou capaz. Não estou capaz. Seca durante meses. Aguentas. Dilúvios. Aguentas. Vais para uma varanda. Mais meio litro de água. Não estou capaz. Desculpa lá. Desculpa. Não dá. Muito bom. Não meto nisso, eu não tenho plantas vivas, tenho só flores secas em casa, não quero essa responsabilidade. Não quero crianças, não quero plantas. Eu no outro dia apanhei um desgosto porque já há muito tempo que acalentava um sonho, que era ter uma planta carnívora. Está-me a fugir o nome, tenho na memória, mas teria que estar aqui a escavar. Aquela planta carnívora que abre e fecha, parece que tem uma boca. Sim. Disseram-me, mas isso... A do Super Mario. Sim, olha, sim, mais ou menos. Eu, por acaso, agora tinha que estar aqui a escavar para ir buscar o nome em latim. Mas sim, é essa que abre e fecha, parece ter uma boca. E disseram, isso morre muito. Porque não há assim tantas moscas na tua casa para que ela consiga sobreviver. Se eu tivesse uma planta dessas, tinha que andar a caçar... Moscas. Onde é que tu vais? Olha, vou caçar moscas para a planta. Ou seja, eu tinha que sair de casa e deixar tudo aberto. Deixar sardinhas espalhadas pela casa, que é para atrair moscas. Não percebo esta cena das plantas entram dentro de casa. Pronto, não consigo. Estou aqui, não consigo, não posso levar com sol. Se calhar mesmo elas a dizerem, tipo, não nos tirem dali, estamos bem ali. Não tirem. Yeah. Senão, falecemos. Uma hipótese antes estapafúrdia, mas começa a não ser tão estapafúrdia com os vários casos que eu tenho visto à volta de animais exóticos. Eu, quando tinha esta ideia dos animais exóticos, pensava que era mais nos Estados Unidos. Apetece-me ter um tigre no quarto andar. Viste a notícia, tipo, há 2 semanas que andava um canguru solto. Há muita gente, sobretudo pessoal rico, apetece-me ter 3 zebras no quintal, ou uma avestruz. Ou suricatas, e de repente, quando tu dás conta, sais de casa, fui para o Quénia, caraças. A do canguru foi, eu fiquei, não, é fake, isto não é real. Efetivamente é surreal, é surreal. Outra vez a questão do dinheiro, se houver dinheiro envolvido, se alguém quiser, apetece-me ter um leão, o leão aparece. Nos Estados Unidos há imensos leões em casa das pessoas. Temos dinheiro para isso? Uma pessoa não ter. O rico, pois a questão, o psicólogo dir-me-ia melhor, mas se teve sempre este lado, ou o facto de ter muito dinheiro propiciou a que chegasse a este conjunto de ideias. O que é que eu faço com o dinheiro? Já fiz tudo, já tenho barco, já tenho dinheiro, já tenho... O que é que eu posso fazer mais com o dinheiro? Começa a entrar... O cão é básico, o cão é classe média baixa, pelo amor de Deus. Eu quero uma girafa, quero um leão... Eu quero um hipopótamo e depois é aconselhado. Não dá para pôr isso tudo junto. Você tem de arranjar uma forma. E o biólogo, na natureza, isto não é natureza. Isto é a minha casa e na minha casa sou eu que mando. Eu posso estar a mentir e dar dados estatísticos que estão errados, mas eu vi um documentário sobre tigres nos Estados Unidos e eu acho que eles já estão a cruzar espécies e criar novas espécies em casa. Pois. E já existem. Eu acho que, eu posso estar a mentir, faço fact-check. Existem mais leões em cativeiro nos Estados Unidos do que selvagens. Portanto, imagina a possibilidade que é teres um leão em casa. É assim, tendo em conta que temos um canguru aí em Portugal, não me admirava que tivéssemos também um tigre. Aí, eu estou totalmente a favor de tigre. Vai e come toda a gente. Isso aí eu estou... Eu vi um documentário, não sei se já viste, que é o Blackfish. Eu estou sempre a recomendar este documentário a toda a gente. É sobre orcas. E adoro orcas. Espera aí. Não vai ser para quem está a ouvir, mas... Então vais adorar o documentário. Olha, agora vais pensar que eu sou maluquinho. Só aqui tem 2 livros. De orcas. Não é de baleia, este é um conto. E agora, queres ver que eu tenho aqui o Moby Dick também? Não, por acaso está no outro quarto. Ou seja, é uma das minhas paixões. Eu podia ver imensos comentários sobre orcas, eu acho mesmo fascinante e eu adorei ver o Blackfish. É sobre, eu acho que existe nos Estados Unidos e no Brasil, é como se fosse o Zoomarino, mas para orcas. E eu vi o documentário e eles caçam as orcas e depois têm no Zoomarino como se tivessem golfinhos. Isto é o meu lado macabro a ver aquilo, que é, eu vou-te dar spoiler, mas está no trailer do documentário, que é, eles fazem truques. Existem 2 casos, eu acho que um é nos Estados Unidos, outro foi em Espanha, em que a orca se levanta, o instrutor está a fazer um truque e a orca simplesmente abre a boca e engole o instrutor. E eu fico, não as fossem buscar. A forma como eles tiram as crias às orcas é desumano e depois eles são seres extremamente inteligentes. O facto de eles começarem a ficar nervosos porque ouvem pouco peixe no balde, para mim é surreal. É daqueles exemplos que tu começas a duvidar se és realmente o animal mais inteligente a viver no nosso planeta.
Eu acho que quanto mais vejo coisas de animais, mais eu penso, pá, nós somos muito estúpidos. No caso das baleias e sobretudo nas orcas e nos cachalotes, há ali várias coisas que nós dizemos que são próprias dos humanos. As orcas têm ali o lado da crueldade também muito afinado. São raros os animais que fazem aquilo que elas fazem, de apanhar uma foca, jogam vôlei com a foca. A brincar. Yeah. Já viste um vídeo que está um pedaço de gelo e eu não sei se é uma foca, se é um pinguim, e a orca está mesmo, vai comê-la. O pinguim só vai ser comido. E ele está lá só a brincar para fazê-lo cair. Cruelíssimo. Yeah, uma foca ou um pinguim não é num iceberg, é um bocado de gelo que foi desprendido, está ali a vogar. E a orca percebe que sozinha não arranja forma de o tirar de lá, de repente aparecem mais orcas e elas conseguem arranjar um estratagema de, com ondas, de fazer aquilo balançar. Ou seja, o pensamento que está envolvido naquilo é bué complexo. Mesmo para homens, suspeito que alguns homens não seriam capazes de pensar aquilo. Criares um sistema de ondas para desequilibrar o animal que está lá em cima, é bué complexo. Foi talvez o meu primeiro medo. Em pequeno, vi um documentário em que a orca chegava mesmo à areia da praia para comer os pinguins. Já li várias coisas e não vi nenhum cientista ainda, se calhar, ou não procurei no sítio certo. Normal, uma baleia qualquer, à exceção da orca, ou um golfinho, ou um tubarão, ficar encalhado. Mas a orca nunca fica encalhada. Eu nunca vi uma orca encalhada. Faz marcha atrás ou tem um motor diferente, mas ela vai mesmo à areia. A minha mente de puto, o que é que pensou? Não, eu não posso ir para a praia. Eu não posso ir para a praia. Estou aqui a brincar com a minha bolinha e ver uma orca, leva-me. Eu tenho bastante medo do mar. Eu vejo... E depois eu só vejo documentários para alimentar este meu medo, apesar de eu saber que, racionalmente, estando ali em Matosinhos, não vai aparecer um tubarão. Ainda assim, eu estou, e quando eu estou em sítios em que eu não consigo ver, a água não é muito clara, isto aconteceu-me o ano passado em Barcelona, eu estava tranquila na água e depois lembrei-me, e aqueles documentários que eu vi sobre coisas que existem no mar, e comecei a recuar. Quando pensas racionalmente, tipo, se calhar não vai acontecer nada, mas eu tenho imenso medo. Então de tubarões, orcas medo, tubarões também, crocodilos, surreal. Para mim, absurdo. Vejam vídeos sobre crocodilos e cria-se um medo. Em princípio ainda estamos mais ou menos a salvo. No Algarve, as orcas, devido às alterações climáticas, estão-se a aproximar muito da costa, que acontecia muitas vezes, quase sempre da mesma altura, e desconfio que às tantas era sempre o mesmo tubarão. Surgia sempre a mesma notícia, que era um tubarão frade. No Algarve, ali para o lado, acho que era de Sagres, quase sempre da mesma altura. Eu acho que era o mesmo, ele estava sempre ali. Tubarão, não sei se chega aos 5 metros. Ou seja, é imponente, mas ele come plâncton. Não... É claro que se estiveres na água e vês um bicho daqueles, eu quero lá saber se tu comes plâncton. Eu quero sair daqui, não é? O meu algoritmo está muito alimentado para isto e aparecem muitos vídeos, pessoal a nadar com tubarões e depois a dizer... Se ele aparecer, tipo, toca na testa ou não faça splash. E eu, primeiro, porque é que estas pessoas estão voluntariamente a nadar com tubarões? Primeira questão. Isso não vai acontecer. Eu vou entrar em pânico. Eu acho que morro de pânico instantâneo. Nem sei se isto é possível, mas eu estou de ansiedade só de estar a ver um vídeo, quanto mais pensar logicamente sobre isto. Mas eu gosto muito que o algoritmo esteja sempre a mostrar-me isto. É tipo tubarões, orcas, baleias. Aqui já ouvi várias versões, mas com os ursos, segundo algumas versões, é fingir-te morto. Como é que isso resulta? Os animais guiam-se muito pelo faro. E eles percebem se uma coisa está morta ou está viva. Ok, estás a fingir, ok, vou outro. Há um comediante que faz um beat sobre isso. É o Jim... Não é o Jim Jeffries? Agora não me estou a lembrar do nome, que eu sou péssima com nomes. Mas ele faz um vídeo sobre isso, sobre o spray de urso. Tipo, vem um urso, lanças só spray, porque ele estava a fazer uma caminhada e deram-lhe spray, acho eu. E eu digo, isso não faz sentido nenhum. Não vem tipo um urso contra ti, tu usas um sprayzinho. Mesmo que isso tenha efeito, não há de ter efeito instantâneo. Se estás à distância de uma patada, se for um urso pardo, é o suficiente, dá-te uma patada, pronto, acabou. Às tantas até, se calhar, motiva que ele se enfureça. A orca, então, por exemplo, ela come bichos maiores do que ela, por exemplo, cachalotes. O cachalote é muito maior que uma orca e é um dos predadores do cachalote. Como é que elas chegaram à conclusão de, se nos juntarmos, vamos caçar um bicho muito maior que nós? Não há muitas coisas, além da baleia azul, maior que um cachalote. Há um exemplo histórico. Eu não sei precisar se foi nos Estados Unidos. Acho que está neste livro. Houve uma coisa chamada a lei da língua. Não sei se sabes, mas a parte que a orca gosta mais das outras baleias é a língua delas. Por vezes mata uma baleia só para lhes comer a língua. Eu não sei qual é que é o animal que come
as raias pelo fígado. Isso é outro animal que me surpreendeu até há pouco tempo. Eu não sabia que elas nadavam tão rápido e que saltavam do mar. Eu já tinha visto, sim, eu vi vídeos a E saltar. as imagens que eu tinha tido até então, elas muito calmamente. Houve uma vez um vídeo qualquer, e caraças! Se elas quiserem ter outras velocidades, apanharam-me de surpresa. A lei da língua tem que ver, eu já não sei a história de início. Um baleeiro que fez uma amizade com uma orca. Há até uma fotografia em que ele está no mar e em cima da orca. É antiga, preto e branco, se procurares. Havia uma amizade. Corremos sempre perigo de humanizar os animais, mas ali é muito difícil não humanizar, como se fosse um cavalo. Está em cima da orca, é no mar. E o contrato, que não é escrito, em princípio os orcas não sabem escrever, as orcas ajudavam os pescadores a caçar as outras baleias, o pescador ficava com a baleia e dava a língua à orca. Este era o contrato. Mas houve uma vez que os baleeiros foram gananciosos e não deram a língua às orcas. A partir daí acabou a amizade. Ajudavam-se mutuamente, porque elas, melhor que ninguém, sabem onde é que estão as baleias. Os baleeiros ficavam com as baleias, tudo, à exceção da língua, porque era isso que as orcas queriam. Não sei se foi uma vez ou duas, a orca, não, desculpa lá. Não sei se depois houve represálias, eu não sei se mais à frente elas enfureceram-se, mas sei que foi o fim dessa amizade. Está escrito em livros. Mais uma vez, fica já alerta. Super inteligente. Todos os animais me assustam imenso, mas tudo o que é do mar estás sempre em desvantagem, não é? No mar, tu, enquanto humano, não dá por onde fugir. A mim não me apanham em barcos, ok? Isto é o nível do meu pânico. Muito menos em submarinos, é isso que estás a dizer. Nem pensar, nunca na vida. Eu, quando vi a notícia do submarino, eu pensei, isto está 10 níveis à frente do que eu era capaz de fazer. Não, de todo. Vais até onde tens pés, aí vais. Vou e depois depende do nível da água. Eu sou muito fã de praias fluviais, porque eu consigo ver a água muito clarinha, eu consigo ver tudo. Agora, quando eu estou no mar e principalmente quando sinto coisas a tocarem, se calhar só uma alga. Não, para trás. Eu sou muito tricas. Depois estou sempre a alimentar o medo, isso é o meu problema. Estou sempre a ver coisas de. Tu já viste isto? Este tubarão. Uma vez vi no National Geographic, sabes aquelas jaulas onde as pessoas se metem e depois o tubarão está a passar e aquilo tem uma parte aberta e há um tubarão que entra por essa parte, tem uma pessoa lá dentro e depois o tubarão meio que se solta para fora. E eu pensei, nunca, mas porquê? Mas porquê que as pessoas se metem nessas situações? Já houve várias situações em que eu até já fiz umas piadas à volta disso, pegando nesta ideia, que acontece em todo o lado, já que a economia vai ser no sentido de reduzir os custos. Se eu fosse mergulhador, se realmente fosse biólogo marinho e tivesse que documentar a vida dos tubarões, eu quero a melhor marca de jaulas. Esta é mais barata, não quero coisas mais baratas. Vocês provem-me que isto é resistente. Mas a minha questão agora é que já estamos tão evoluídos a nível de tecnologia que será que é mesmo necessário nós estarmos a mandar pessoal lá para baixo? A não ser que a bebedeira seja muito grande e perco uma aposta e de repente estou num oceano a 2 palmos de um cachalote. A experiência de estar perto de um cachalote, eu acho que deve ser uma experiência única. Até faz bem ao ego. É uma experiência de pequenez, experiência de estar em contacto com algo que é muito maior do que tu. Claro, posso dizer que isso acontece no dia-a-dia porque eu tenho 1,5 m. Portanto, não seria uma experiência... Ok. Eu saio de casa e é só cachalote. Ou seja, é muito difícil cultivares o ego. Estão sempre a relembrar-te que és pequena, é isso? Mas perceba ainda assim, eu acho que teria demasiado medo. A minha questão é, imagina que queres sair daquela situação, muito facilmente tens zero controlo. E depois queres sair daquela situação e não dá. Basta um tubarão branco ou um animal mais fome. Na testa, quando sim, ele está na testa. Ou hipopótamo da água para a terra é provavelmente o animal que mete mais respeito. Se vires um hipopótamo contra ti, primeiro estás no sítio errado. O que é que foste fazer à tua vida para estás ao pé de um hipopótamo? Não há grande coisa a fazer. Faz assim, faz assado. Pois é um bicho que engana. Um bicho tão grande e tão gordo corre mais com um humano. O ser humano, se não fosse a inteligência, nós não somos especiais em nada. Não somos os mais não há nada que nos distinga, singularize. O nosso olho não é o melhor do reino animal. Talvez a nossa mão vá. E o nosso cérebro que... Mas velocidade, não somos os mais rápidos. Não somos os maiores.
não temos nada especial, uma característica, não vivemos como alguns moluscos que vivem quase eternamente. Isto é uma grande sorte, termos chegado aqui. Pensar que descendemos dos símios que andam a tirar caco uns aos outros e pedra uns aos outros e de repente estamos aqui. Eles é que ainda não descobriram que nós somos a espécie mais fraca. E há outro lado nas baleias, que parte da ciência, mas depois pode ser transplantado para o lado vá mais artístico ou da poética. É um cruzamento que me agrada muito. Eu não sei se todas, mas grande parte das baleias comunicam através do canto. E o homem interfere nisso. O facto de haver cada vez mais barulho no Sim. oceano impede que as baleias cantem. E se tu espremes isto poeticamente, é uma imagem desoladora, mas imensamente bonita. O nosso ruído, o ruído humano, está a acabar com a música. É uma coisa tristíssima. Do plano prático, é triste porque as baleias deixam de conseguir comunicar entre elas. O nosso querido progresso. E elas, o homem, o artista, diz que a música é a arte suprema. E todas as artes tentam alcançar. A baleia fala como o homem gostava de ser enquanto artista. O máximo da linguagem. Barcos. Paramos esta sinfonia. É desolador. O cachalote, eu não sei se o termo correto é ultrassom. É capaz de ser. Outra coisa engraçada, até do ponto de vista vá mitológico, o grande inimigo, que é inimigo barra presa do cachalote, é a lula gigante. Não sabia. É o que ele come, é o que ele procura. E esta luta nas profundezas são dois animais míticos. A baleia é o animal mais mítico de todos. E se calhar a orca, que há pouco o meu treinador, era isso que estava a passar. Eu li a Bíblia. É assim que se faz. Não é engolir o profeta Jonas e depois cuspilo. Não, é comer. É um animal que está cá desde o início, está carregado de simbolismo. A lula, talvez mais para o lado do paganismo, foi uma coisa que se perdeu. Eu não sei quando é que começaram a surgir lulas gigantes nas praias. Até há pouco tempo pensava-se que era um animal que não existia. Era mítico, isto. E no fim, olha, afinal existe. Há uma serpente, acho que é no Pacífico, que também, isto é um animal mítico que não existe. Afinal existe. Que anda na vertical. Eu nisso estou tipo, parem de descobrir. Quando sai no descobriram no fundo do mar, não sei o quê, parem. Não, já não precisa, deixem-nos estar. E há aqui neste livro, quase a arraiar a teoria da conspiração. Estavam a checar o fundo do mar e de repente ouviram um som que saía de um animal, mas se fosse de um animal, esse animal teria 1 quilómetro. Não, deixem-me estar. Estamos bem em terra. Há muita coisa no oceano que nós desconhecemos. O oceano tem esta coisa angustiante que quanto mais fundo formos, mais estranhas coisas ficam. O peixe-diabo. O peixe-diabo é um peixe que tem tipo uma lanterna. Do Nemo. Sim, eu por acaso acho que aparece um. É assim que ele atrai. E eu percebo os peixes, não há luz onde eles estão. O quê? Deixa lá ver isto. É um candeeiro. Olha, vou escrever um poema debaixo deste candeeiro. De repente são comidos. Uma lula tão grande que pegou no navio e o afundou. Será que existe? Será que não existe? Há relatos ultimamente, mas os cachalotes, na época da baleação, destruíam os barcos. Enfureciam-se e iam contra os barcos, partiam-nos. É claro que contra os grandes navios, podem bater contra o navio, coitado. Sim. Não há grande coisa a fazer. Dando aqui uns passos atrás, estavas a falar dos bordados, da comédia. Qual das duas coisas é mais terapêutica? Eu diria o bordado, porque a comédia tem sempre um nível de stress associado. Eu vejo a questão da comédia é se o nível de stress for superior ao prazer que me dá, eu não vou fazer. Ou seja, não é o causa-me stress e eu não vou fazer. Faço sempre ali um cálculozinho. Nos bordados eu posso passar horas a fazer bordados sem dar conta. Isto acontece-me, quando estou no Porto, às vezes ao fim de semana vou para o Jardim do Palácio de Cristal e estou a bordar na rua. Como se fosses uma velhinha, é isso que estás a dizer, Exatamente, exatamente. Estou a brincar. E acontece por acaso uma coisa engraçada, que é, eu às vezes quando estou a trabalhar ou a estudar, eu ouço muito white noise. E às vezes estou no Jardim do Palácio de Cristal e aquilo tem uma fonte. E eu já dei por mim, ao meu cérebro, a achar que é para concentrar agora. E eu entro num modo de concentração que não é necessário para os bordados, mas eu acho que o meu cérebro está treinado, aquele som de chuva e sempre igual. E aconteceu no outro dia, tipo, não é, no cérebro, é relaxa agora, não é, e estou super concentrada. Sim, eu acho que o bordado de longe
mais ajuda-me a acalmar muito, muito mais do que a comédia. No entanto, a comédia tipo, faz bem ter aquele stress, aquele nervosinho, bombear o coração. Acho que é necessário. Ambos fazem um equilíbrio. E isso estás a dizer é verdade, mas depois há o desenlace pós-palco, que é claro que sentar aqui e entrar em grandes teorias, mas o antes, é claro que varia de comediante para comediante, mas somos rodeados por vários medos. E quando corre bem percebemos, a maioria dos medos eram infundados. Este salto de, ok, não precisas também relativizar, mas é um relativizar. O relativizar, vá, na vida dita normal, é algo que é ganho a punho, demora muito. E o facto de, ok, estamos todos malucos já, e o que é que vai acontecer se subimos a palco, corre bem? Ok, relativizamos. É uma relativização que acontece numa janela de tempo muito curta. Achas que podemos tirar algum proveito desse fenómeno? Eu acho que se não relativizasse, eu não fazia. Quando o pessoal me pergunta como é que eu tenho coragem de subir a palco ou o que seja, a minha razão número 1 é a probabilidade de ver estas pessoas novamente é muito pouca. Ou seja, se correr super mal, não vou ver as pessoas. Eu não me acho importante o suficiente para o pessoal sair daqui. Olha, vão comentar para todo lado com toda a gente, eu sou a pior comediante. Ou seja, eu acho que se não relativizasse dessa forma, eu não fazia. Eu vejo mesmo extremamente insignificante, que pode correr super mal. Só que eu vou com o objetivo de dizer o texto que eu quero dizer. Essa coisa que me estressa é quando eu não consigo dizer aquilo que eu queria dizer, aquilo que eu planeei, então aí fico triste e desiludida. Mas eu acho que relativizo até bastante. Mas sim, eu ouvi o Joca falar disto, já não sei em que contexto, mas é bom também ver os outros correr mal aos outros. E estares em noites em que pessoal que tu admiras corre-lhes muito mal. E tu vês, epá, também estão lá. Também acontece aos outros, aos melhores, eles também precisam, mas eu acho que relativizo muito, ainda assim. Tem algum nível de stress associado. Não sei se algum dia deixará de. Acho que não vou estar em nenhuma condição onde estarei segura a fazer. Acho que nunca vou conseguir eliminar. Muita gente tem síndrome de impostor. Já falei aqui com algumas pessoas, assim, de repente recordo-me da Catarina Matos, mas sei que já foi abordado algumas vezes neste podcast. Eu acho que a única maneira de tentar menorizar esse peso é fazer muitas vezes e perceber, ok, apesar de estar a ser rodeado por vários demónios, mesmo assim a coisa pode ser que aconteça em moldes razoáveis. Os demónios existem, mas mesmo assim tens algum poder. Tens algum poder sobre a tua vida. É muito difícil pôr uma atuação numa folha de Excel. Não me testes! Não me testes que eu faço! Tipo variáveis. Imagina, eu quando comecei a analisar esta questão do stand-up, eu comecei um pouco a ver o que é que influenciava, que é a noite, número de humoristas, número de sal da plateia, o tempo que o osso está em palco, o tipo de transição que ele faz. Tudo isto eu estou sempre a analisar, ou seja, eu acho que nós conseguimos isolar, depois, como consegues medir o sucesso ou não, é que vai ser difícil. Mas eu acho que é possível. Existe uma página que eu acho que é pudim.com, se eu não me engano, em que eles analisam um special da Ellie Young ou Wong, uma coisa assim, e eles estão a analisar o special todo e estão a explicar porque é que o pessoal se ri aqui, não sei o quê. Aquilo é totalmente nerd de analytics. E eu achei super interessante. Obviamente que eu acho que não há uma fórmula, até porque às vezes tu riste de coisas porque tens um background, porque tens uma história da tua vida. A não ser que tu faças o pessoal preencher um inquérito no início, antes de entrarem para o espetáculo, não vais conseguir medir, mas eu penso bastante nisso. Uma página no YouTube que é Comedy with Errors. É uma espécie de. Eu não sei quem é que está por trás daquilo, mas está bem feito. Num dos últimos, não sei se entretanto já lançou, eram dois, ainda granditos, não sei se eram 50 minutos cada um, em que o tema central era o ritmo no stand-up. Ok. E a quantidade de exemplos é tal, percebes que não há fórmula. Há aqueles muito. Sim. Aquela coisa que por vezes vejo os comediantes, quando querem dar a farpazinha ao comediante stand-up, de é sempre o mesmo ritmo. Sim e não.
Depende dos exemplos que estás a querer ver. Um dos exemplos máximos é o George Carlin. Percebes que se pensarmos que há uma musiquinha naquilo que está a ser dito, então tu, enquanto músico, tens todas as potencialidades da música. É a forma como articulas as palavras. É claro que, como em tudo, isto às tantas está a soar bem estatístico, vai tudo centrar-se à roda de um pico. E se analisares o George Carlin desse ponto de vista, percebes que há ali ritmos, é uma melodia muito mais complexa, mas depois também há o outro lado. Alguém que nem percebes, que nem chega a ser música, aquilo está tudo desarticulado e funciona na mesma. Se tu vens com esta ideia de quanto melhor for a música, quanto mais complexa, mais porreiro vai ser para o público. Até se queres defender. Depois percebes que há um conjunto de exemplos que estão nos antípodas disso. O riso barra comédia é uma coisa que é sempre inabordável. É sempre outra coisa. É sempre uma coisa e o contrário. É possível de analisar, mas há sempre qualquer coisa que foge. E quando vês muitos humoristas diferentes, cada vez perdes mais esta ideia que é possível encontrar uma fórmula. Por exemplo, eu gosto muito de ver o Tomás Matos e o Pedro Mata atuarem. Eu adoro que eles façam um craft com palavras. Eles exploram muito as palavras e fazem muitas pausas, só que aquilo não funcionava para mim. Eu, em palco, nunca poderia ser aquela pessoa que eles são. Não é, adoro, mas eu nunca, e eu vejo que aquilo funciona, só que nunca conseguiria aplicar a mim, porque não funciona para mim. Lá está, é como a literatura, tens muitos livros diferentes, muitos géneros diferentes, não dá para agradar a todos, mas existe alguma coisa que te agrada. É como jogar xadrez. Tu podes mexer a peça para diversos sítios. Há sítios Exatamente. melhor, dependendo do contexto. Disseste na conversa do podcast Alegria de Viver, pegando naquilo que há pouco estávamos a dizer do Excel, que estavas a tentar traçar o teu perfil enquanto leitora. Como é que vai esse projeto? Vai um bocadinho agora parado e tenho pensado muito nisso. Eu estou em casa dos meus pais, mas eu estou-me a desfazer um bocadinho dos livros. Como vivo entre o Porto e a casa dos meus pais, não me dá jeito de andar com os livros atrás e tenho adotado ou audiobooks ou e-books. E eu estava a pensar no gostar de um livro que muda. Eu não sei se costumas ler livros que já leste, Alguns, sim, sim. mas eu tenho algum medo de voltar a ler livros que eu gostei e agora já não gostar. Sim, às vezes Sei mais acontece. coisas, estou numa fase diferente e eu não tinha contado essa variável. Quando eu começo a explorar muito aquilo, eu teria que fazer um trabalho maior do que estou a fazer, que é dividir os livros muito na primeira pessoa, quantas perspectivas tem, quanto não sei quê, como é que é a linguagem. E eu não estou a fazer isso porque a minha ideia era um algoritmo para mim de recomendação de livros. Porque eu sei, lá está, porque existem fórmulas, existem aspectos que se os livros tiverem, eu sei que vou gostar. Por outro lado, eu não quero negar os livros que não caem dentro deste padrão. É porque há uma hipótese, é claro que cada vez mais rara, que é, tempos a tempos, surge um livro inclassificável, que não se parece com nada do Sim. que já... Tu estavas fechada dentro do teu algoritmo. Esse passava e tu Sim. não ias dar com ele. Nada surge do vazio. Isso que disseste de regressar a um livro que já lemos, pode acontecer isso que tu disseste, pode acontecer de gostares ainda mais. O que se ganha é perceber realmente a profundidade do livro. Porque se ele continuar a dar outras leituras, é porque o livro continua vivo. Pegares no livro de uma vez e chegaste ao fim, mas nem gostaste muito, se bem que aí é mais difícil voltares a ele. Mas naquela altura não estavas no mood certo. Eu comecei a ser um bocado radical nisso, que era eu antes, se eu não gostasse de um livro, eu lia até ao fim, muito por completação de tarefa um pouco, e deixa ver se a certo ponto isto vai mudar e eu mudo a opinião. Agora muito dificilmente, claro que não é, tipo, leio 15 páginas e depois desisto, não. Como há tantos livros bons, como há tantos livros que podem encaixar naquilo que eu gosto, não quero estar a perder tempo a ler uma coisa que não gosto. Portanto, isso de voltar a ler um livro que eu não gosto, não sei se aconteceria. Tenho mais medo de... Tenho uma memória boa de um livro, volto a ler e essa memória é arruinada. Mas sim, o meu projeto de... Eu defino um objetivo anual, não sei se faço livros para ler, eu estou um bocadinho em baixo. O que eu faço muito é ouvir audiobooks, muito porque faz-me companhia com os bordados, dá para estar a fazer as duas coisas. No entanto, eu sei que está-me a condicionar a percepção do livro, porque depois eu penso, eu não lia isto desta forma. Há coisas, como é que narradores, que é surreal para mim, e eu estou assim, eu nunca lia isto desta forma, com esta intuação. Muda completamente, principalmente quando é diálogos, a percepção de um diálogo. Se for um livro
mais técnico, a informação seja rainha. Por ficção a coisa complica, não é? A coisa porque dava outra conversa. Eu acho que foi o Rui Zinck, no podcast Poema Ajuda a Cair, será? Pode parecer mínima, mas eu acho que é importantíssima para quem é leitor e quem gosta de ler em voz alta. Tu, para leres bem um livro, tu tens que encontrar a forma de ler correta daquele. Cada livro tem uma forma de ser lido. Por exemplo, num poema é mais fácil porque tu podes ler o mesmo, se for curto, 20 vezes e tentares, porque tem muito que ver com a tua respiração. Tens que encontrar a respiração certa. Num texto de prosa é mais difícil, não vais, em princípio, ler o mesmo livro 20 vezes e perceber, não, esta é a forma correta. Há livros que é manifesto. Tens uma forma padrão de ler e percebes, há qualquer coisa aqui que está a falhar. Não estou sincronizado com o livro. Há escritores em que isso é notório. Percebes, esta forma de escrever não tem nada a ver com aquelas que eu estou habituado. A minha forma padrão de ler não serve. Um exemplo é um escritor assim, não é que seja difícil, é marginal, é o Rui Nunes, é um escritor português, dá ênfase nisso. Quando tu estás a trabalhar a palavra, as frases não devem ser adivinháveis. Tu estás a ler a frase e se é um ritmo que tu conheces, tu parece que já adivinhas. É como um comediante está a fazer qualquer coisa e tu já sabes qual é a punch. O punchline, sim. E o escritor tem de estar ciente a este ponto. O leitor não pode adivinhar, a frase não pode ser adivinhável em nada. Pode acabar no mas. Não sei o quê, mas. E o que é que isto faz? É claro que isto contraria as regras básicas da gramática. Em princípio, uma frase não deve acabar no mas. O escritor, ao pôr um ponto final a seguir ao mas, o que é que ele está a dizer? O que vem a seguir é importantíssimo. Este mas, que foi a última palavra da frase anterior, é decisivo. Do ponto de vista do leitor, a minha forma de ler tem de ser alterada. O exemplo, Gonçalo M. Tavares, a Virginia Woolf, é um texto mais corrido. Agora estou a ler um livro que é... Esse aí é que é uma figura mesmo marginal e uma figura... Um escritor maldito, matou o filho e... Acho que é Fernando Madureira. O livro chama-se A Angústia de Cada Coisa. Ele tentou se suicidar... Escreveu o livro antes ou depois de matar o filho? Antes. Ok. Aquela questão, que é uma questão complexa, de separar a obra do autor... Tem muita dificuldade nessa. E sabendo aquilo que foi a vida dele, e este livro em questão é o conjunto de vários livros, quase como uma profecia. Aquilo que a vida dele foi sendo, está ali. Não sei se ele estava ciente daquela profecia que estava a escrever, mas aquilo foi a sua vida que foi acontecendo. Ele tentou suicidar-se, impediram-no, e ele mais tarde matou o filho, suicidou-se. A mulher dele, que entretanto, acho que foi isso que motivou, ao separarem-se, morreu. Ou seja, a pessoa que impediu o suicídio dele pensou que estava a agir bem. Mais uma vez, estamos aqui num sistema complexo. As coisas não são lineares. Vários torninhos. E ao mexeres uma peça, estás a ativar outras peças. Sim. O facto de uma pessoa ajudar esta personagem nesta altura, achando que estava a fazer o bem, ele sai desta situação, mata o filho, suicida-se, de repente a mulher, a mãe do filho, suicida-se. Ou seja, há aqui um conjunto de eventos em cadeia. E esta pessoa até é uma pessoa conhecida da praça. Esta pessoa que impediu o primeiro suicídio é uma atriz, não vale a pena dizer, já velhota, que impediu este primeiro suicídio. É macabro. Conclusão, deixem as pessoas suicidar. Isso mesmo. Os orientais, sobretudo os budistas, o taoísmo, na verdade lê-se daoísmo. Escreve-se Tao, mas lê-se Dao. A posição absoluta é de observador. Não deves interferir em nada. Para o ocidental isso faz bué da confusão. O quê? Não vou mexer nas coisas? Se ninguém tivesse interferido no caso, morria uma pessoa, mas não tinha morrido o filho. Não se pode calcular. Já não se pode, não se pode calcular. Imagina que ele suicidava-se e o filho estava tão deprimido que se suicidava. A única forma de avaliar isto, supondo a existência de um multiverso, uma figura como um deus ou algo parecido, tem diante de si ecrãs e pode ver a mesma pessoa com popa. Deixa-me lá ver o que é que vai acontecer. Esta pessoa com os olhos um bocadinho maiores. Esta pessoa que neste universo tem 1,50 m, neste tem 1,90 m. Deixa lá ver. Eu já li um livro sobre isso. É do Blake Crouch e eu não sei qual é o nome, mas é todas as decisões que tu tomas dão origem a um multiverso e depois as personagens estão a lutar por um dos universos. Acho que é o universo em que a mulher e o filho estão vivos.
E eles estão todos a lutar uns com os outros para aquele universo. Isso também é bastante interessante. Eu penso muitas vezes nisso, nas decisões que nós tomamos, como influenciam. Tipo, escolhes ir para uma faculdade em vez de ir para a outra. A tua vida pode ser completamente diferente. É difícil de calcular, é difícil de aferir. Grande parte da nossa vida não interfere em grande coisa. Mas depois há eventos ou pessoas que fazem mudar o curso da tua vida para um lado e para o outro. Há pessoas decisivas. E é isso é que te pode angustiar. Que pessoas são essas? Que eventos é que são esses? Caso tu queiras manter a trajetória até então, ou não estou contente com esta trajetória. E depois podes ainda ficar mais desesperada se pensares do ponto de vista de um astronauta. Porque uma coisinha de nada aqui, mas se for esticada durante milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de quilómetros, vai ser um desvio do caraças. E é isto que acontece na vida humana. Um desvio de nada e de repente, envolvidos umas décadas, esta coisinha de nada fez com que eu não me batesse ou não aterrasse naquele planeta. Vou dar aqui uma recomendação de um filme. O filme chama-se Mandíbula. Espera aí, deixa lá ver que eu acho que tinha aqui. É Mandíbulas. É um filme de humor, mas é um filme muito leve. E a premissa é dois. Que era um tipo de filmes que havia, que agora deixou de haver, que é dois simplórios, dois homens que tu percebes que não têm nada na cabeça. Aquilo que na gíria aqui no Algarve se diz é pouquinho. A cabeça não dá para mais. E entretanto, por uma série de situações, abrem o porta-bagagens de um carro e dão com uma mosca gigante. E esta é a premissa do filme. Ok. O que é que fazem com aquela mosca gigante? Aquele cantor, o Nick Cave, é Nick Cave, não é? Sim. Ele tem uma ideia, há um documentário sobre ele, que acho que é um documentário, em que ele diz o processo criativo, uma das formas que ele é meter uma coisa estranha, um palhaço numa sala completamente e deixa lá ver como é que as personagens interagem. E esta é a ideia do filme. Meter um objeto estranho, a mosca gigante, um porta-bagagens num carro, e deixa lá ver como é que o mundo se desenrola. E acho que estamos falados. Queres adicionar mais alguma coisa? Onde é que as pessoas te podem seguir? Não sigam. Estou a brincar. Onde é que me podem seguir? O meu Instagram é muito engraçado. O pessoal diz que nunca a encontra, porque Rita Gaspar já estava ocupada, então eu tirei o último A de Gaspar. E nos bordados é Rita Gasparte. Eu tenho um amigo que me diz que eu devia ter um Instagram de raspadinhas com o nome Rita Gasparte. Para raspar só. Isto é a ideia dele. Portanto, Guilherme, não vai acontecer, mas... Por uma coisa que há pouco disseste dos naprons. Achas que já vivemos a época de ouro dos naprons? Não. Ainda está para vir? Uma época... Acho que sim. Vai haver um comeback. Acho que sim. Os crafts estão a voltar muito agora, portanto, vamos ver. Atiro-me para águas que desconheço. A ideia que eu tenho de napron, nos tempos, recordo da minha avó, punha naprons em cima da televisão. Punha naprons em cima de tudo. Se houvesse um gato lá por casa, tiro o napron por cima do gato. O napron ganha um estatuto diferente, não? Qual é o estatuto do napron atualmente? É esta referência à casa dos avós. Os meus avós tinham, os meus avós faziam. Acho que é só isso. Não, vamos voltar. Quando se esgotar estas novas coisas, temos que voltar aos naprons. Nunca fiz um napron, vou aqui admitir. Nunca fiz. É um desafio? Não. Ok. Agora vais ser cancelada pela comunidade de naprons em Portugal. Possivelmente. Olha, gostei muito de conversar contigo. E antes que me esqueça, se quiseres, se não pode ser fora da gravação, queres-me recomendar alguém para futuras conversas? Posso recomendar este meu amigo que estou a falar, o Guilherme Lima, que uma pessoa que começou comigo e eu tenho acompanhado muito o percurso dele e ele tem acompanhado o meu. E pronto, temos muitas discussões sobre humor. Às vezes tenho medo de ser um bocadinho chata para ele. O que é que achas disto? Fazemos sempre uma coisa que é sempre que cada um vê um humorista novo e tens de ver esta pessoa. Stalkers de humoristas. Olha, esta pessoa tem uma piada nova, tens que ouvir. Acho que traz uma conversa interessante. O Seinfeld, naquele livro último, eu acho que não tem muitos, mas o que reúne todos os textos dele, logo numa das partes iniciais, antes das piadas, uma espécie de prelúdio a cada conjunto de piadas, que aquilo está organizado por anos, mas numa dessas partes ele diz que não há nada que o satisfaça mais do que estar rodeado de comediantes, porque é como se estivesse numa ninhada de cachorros. Eu já reparei nisso quando estou a ver alguns comediantes atuar e há partes em que só os comediantes é que se riam e eu penso, a plateia deve pensar que nós somos malucos. Acontece muito quando um comediante está a fazer uma piada e depois diz, pronto, isto não funciona, vou riscar.
toda a gente atrás percebe e ri-se imenso, e eu acho que a plateia fica ali um bocadinho fora desta inside joke, mas é maravilhoso. Também a forma do comediante exorcizar uma coisa que correu mal, não é? De Sim. facto, não é tanto a graça daquilo que o comediante diz em palco, é podia ter sido eu, deixa-me também aliviar aqui um bocado. Sim. Olha, gostei muito de conversar contigo, Rita. Espero que tenhas gostado. Gostei e gosto de saber que existe alguém que tem uma paixão por orcas tão grande como a mim. Não, É um fascínio. gosto muito delas, mas dificilmente me punha no mesmo sítio. Não, de todo, longe. Gosto de ver documentários. Algumas baleias talvez podia ponderar, mas orcas nunca. Orcas não. Não, também não. Porque sabes demasiado. Não vou para lá. Ou então trazia um baldinho cheio de línguas de baleia. Porque és minha amiga. Jogava. E a orca. Como é que tu sabes disso? Como é que tu sabes dessa história?